Olá, poquezinhas e poquezonas, poquezeiras, poquezudas, poquinators, como vocês preferirem. Este é mais um episódio do POC de Cultura. Hoje voltando às raízes, gravando no endereço que este podcast começou. É um TBT, quase. É um TBT. Sim. Estamos nostálgicos, porque entramos no mês do nosso aniversário. E... Ainda não, viado. Entramos, viado. Sim, esse episódio sai em setembro. É verdade. Já é setembro já, amor. Já estamos em setembro, o Caco tá viajando aqui, gente. Entramos no mês do nosso aniversário. Mas antes de começar os recadinhos e o tema dessa semana, vamos nos apresentar. Eu sou o Felipe. Eu sou o José. Eu sou o Caco, gente. Hilário. E essa foi a chave que o Hilário tá segurando. E esse é mais um POC de Cultura! Bem-vindos, novos ouvintes. Olá! É verdade, inclusive temos novos ouvintes dos Wanders que estão nos seguindo. Sejam muito bem-vindos. Sim. Exatamente. Vocês que estão aí conhecendo a história do POC de Cultura, ouvindo nossos episódios anteriores. Se vocês forem lá pra trás, lá nos primeiros episódios, não se expandem com a qualidade do som. Nós éramos... Olha, começa a ouvir do 10 pra lá, que tá assim. Aí você depois, por curiosidade, você pode voltar a ouvir os outros episódios. A gente era bem indie, a gente era tipo aquelas bandas que só tava buscando mais space, sabe? É isso aí. Aí agora a gente tá mais fancy. Estamos aqui vamos comemorar o ano de podcast em setembro. Dia 25. Um ano. Temos planos de como comemorar este marco na história das POCzinhas do Brasil. É um marco. Que horror! Olha o ego, feriado. Que ego é esse, hein? 25 de setembro, dia das POCs. Dia nacional das POCs. Eu acho tudo. Mas a gente aceita parabéns, tá? Aceitamos mimos também. Pode mandar vários mimos, gente. Comida também. Seria incrível um contrato milionário, menina de presente. Sim, acho super. Vocês explodiu aí, tá? O Pink Money tem que entrar, gente. Tô sabendo. Aliás, um contrato novo também seria ótimo, né? Verdade, estamos fora da nossa antiga hub, nossa antiga produtora. Voltamos a ser um podcast independente, sem verba, pobre. Pra vocês que querem um contexto, assim, a gente tá bem Tinashe, sabe? A gente era indie, recebeu uma gravação Aliás, recebeu um contrato de gravadora, e depois do contrato de gravadora a gente saiu de novo. Isso. Ou seja, a gente é Tinashe do podcast. Tamo aí, quem quiser chamar nós. Mas não é porque a gente é ruim, tá, gente? Mas a Tinashe é maravilhosa, nem Exato. vem. A gente tem audiência boa mesmo. Posso mandar os números pra você. Manda um e-mail que a gente manda os números. Eu posso provar. A gente tem audiência boa. Foi discussões, tipo, projetos, Conflitos né? de gravadora. Conflitos, momentos, eram resoluções diferentes que A tínhamos. gente vai voltar com uma nova era, com um novo álbum, um novo conceito, é isso. Mas eu acho que é até simbólico que isso tenha acontecido, sei lá, no mês de um ano do podcast, assim, porque... sei lá, parece meio cabalístico, não, porque Vai, Madonna. Cabala da Madonna. Mas meio, sei lá, universo, assim, falando alguma coisa. Talvez venham coisas boas por aí. Talvez não, virão coisas boas por aí, porque só tem vindo coisa boa por aí, né? Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. A gente, inclusive, nesse um ano, vamos lançar o quê? O quê? Além de um grupo no Facebook, que virá em breve, isso, tá? Sim. Vamos dizer aí ao longo deste mês. Vocês vão precisar movimentar esse grupo. Isso, gente, porque a gente não pode ficar só a gente quatro fazendo tudo dentro desse grupo, porque a gente tem muita coisa pra fazer. Tudo eu nessa casa. Exatamente. Aí vocês vão lá também, ajuda a gente com o quê? Conteúdos de qualidade no grupo, né? Isso. Claro, vocês podem botar uma nude, aí a gente avalia. Uma nude, uma pauta. Exatamente. Um gif da Gretchen. Vai ser um grupo eclético. Além disso, a gente vai ter o quê, José? O quê? Mais o quê? E por estarmos alones, agora a gente vai criar um Catarse. Pra você que não conhece o Catarse chama-se um financiamento coletivo. Isso. Você que é fã do POC e quer ajudar a gente com uma esmolinha, doa pra gente. R$1 do seu mês, Tudo entendeu? ajuda, Ligue entendeu? para 0800 404 01 para doar R$1. Porque vai POC ser Esperança. Isso. Mas vai ser uma verba bem curtinha mesmo, pra quem quiser ajudar de fato, tiver aí. Nossa, eu tive um déjà vu fudido. Tá?
Enfim, eu tive um déjà vu bizarro. Vai ser uma verba o cenário. vai ser uma verba bem curtinha que a gente vai pedir mesmo. Porque, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas eu contei nos stories do POC, alguns domingos atrás, que a gente não ganha dinheiro pra fazer o podcast. A gente não ganha dinheiro do Spotify. Quando você escuta no Sim. Spotify a gente, ou escuta em qualquer plataforma, qualquer lugar que seja, a gente não ganha um centavo pra gente veicular isso aqui. A gente, pelo contrário, a gente paga. a gente faz um investimento todos os meses para estarmos no ar, entendeu? Então, assim, a gente é tudo por vocês mesmo, meninas. Não tem o MED por amor, É nós no somos amor. POCs por amor. Exatamente, é tudo no amor, na construção desse espaço aqui que é de todo mundo. É a gente que grava, mas vocês fazem muito parte. Sim. Então, a gente vai pedir essa ajudinha e quem quiser ajudar, ajuda e a gente vai ficar muito feliz, tá? É, porque, enfim, né, a gente quer continuar fazendo podcast. Na verdade, a ideia não é nunca parar o podcast. Sim. Só que como a gente vive também num mundo capitalista, tudo é monetizado. E aí é o quê? Equipamento, é subir episódio, você paga. Paga pra tudo, Sim. pra tudo. Então a Esse gente... monte de podcast é um suplício. Você É. paga pra tudo mesmo. Aí vocês falam, não dá pra ter um patrocinador? Dá, gente. Mas o patrocinador, ele só se interessa quando o veículo na internet, seja um canal no YouTube, um Instagram, um podcast, tem muita audiência. Sim. A gente tem uma audiência boa, como eu já disse. A gente tem mesmo, tá? Posso te mandar esse número, se você quiser. A gente tem, Te dou um dado. mas ainda não somos super, hiper, mega Hypados, grandes. né? Isso. Acho que a ideia nem é ser... Acho que nem é ser grande também, a gente não tem essa pretensão. A gente quer falar das nossas coisas aqui legais, do jeito que a gente tá fazendo. Mas eu acho que toda ajuda vai ser bem-vinda, tá? E um Isso. patrocinador, se um patrocinador vier, ele vai ser super bem-vindo, como já rolou aqui algumas vezes. E se pintar mesmo pra bancar mesmo o nosso podcast, a gente vai ficar muito feliz. Mas contamos muito com a ajuda de vocês pra gente continuar também, Sim. o quê? Podendo falar o que a gente quiser. Não é que a gente quer o dinheiro pra comprar brusinha, né? Pra Exatamente. pagar aluguel, não é isso? Não, porque tem um custo e a gente vai destrinchar esses custos. Mas a gente fala isso mais pra É frente. isso. Tá? É isso, meninas. Vamos pro tema. Não, menina, tem o Não. sorteio. É verdade. Tem um negócio que a gente prometeu ontem, que Passou era sortear uns livros. no episódio E 50. menina, Isso, já faz 2 episódios que eu tô acho que devendo. foi no primeiro episódio que a gente gravou, não foi não? Não, foi no 49. Finalmente fizemos o sorteio. Isso. Sim. E a sorteada foi a Lívia Bueno. Lívia Bueno. Mais conhecida como LL_Bueno. É isso Ó, aí. Lívia, você ouviu, né? Eu fiz um Ru por sua homenagem, tá? Lívia, se você não é ouvinte do... Bom, se você não é ouvinte do POC, a gente vai marcar você nas redes sociais, claro. Também vou te Mas mandar um também, inbox. POCzinhas, vão lá comemorar nas fotos da Lívia, seguir a Lívia e falar assim, Lívia, parabéns por ter ganho livros incríveis! Isso, ela ganhou a Garota Dinamarquesa e também ganhou Homens Elegantes, todos da editora Rocco. Isso. Que nos mandou pra sorteio. sorteio. É isso. Agora vamos pro tema. Tá? Agora vamos pro tema. Então, gente, o tema dessa semana, pra você que deve ter visto já aí, né? No card do episódio, ele é sobre síndrome do impostor. E aí, pra começar, eu vou trazer o quê? Começou a POC dos dados. Da saúde também. mental. É, A POC da saúde mental. obrigado, caros companheiros que definiram tão bem. Caros companheiros. Então eu vou trazer essa definiçãozinha e a gente vai discutir um pouquinho sobre, pra falar, né, da importância de dar atenção pra esse ponto também. Então vamos lá. Síndrome do impostor. É uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar e admitir suas conquistas, pois acredita que todo o seu sucesso e êxito devem ser a sorte ou porque alguém ajudou. Assim, a pessoa acredita que é uma fraude e a qualquer momento alguém irá desmascará-la. E aí, gente? Sou familiar? Soa. Super. Sounds familiar? A síndrome do Super. século XXI, não é mesmo? Não é mesmo? Né? Eu tive um É quadro isso, bem recente né? disso. Acho que até foi por isso que a gente tava discutindo qual tema a gente ia fazer. Eu disse, gente, só me vem na cabeça a tal da síndrome do impostor, porque eu me vi vivendo isso muito recentemente, faz alguns dias.
E eu fui convidado para fazer um freela aí de uma marca bem conhecida e tal. E aí eu aceitei, fiquei super feliz de estar fazendo esse freela. Nossa, nunca pensei, blá, 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 blá. Toda aquela história, né? Aí, logo em seguida que eu tava fazendo o freela, o que foi que aconteceu? Eu comecei a pensar, eu não vou Diga dar nos conta Caroline. disso. Ai, é uma merda, eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu aceitei. Meu Deus, eu sou uma fraude, eu não sei fazer isso. Vai dar tudo errado. Por que eu tô colocando esses números aqui? Não, vai dar tudo errado, meu Deus. Foi tanta loucura nisso que eu virei pra uma amiga minha e disse: querida, você quer pegar o meu freela? Eu ia passar o freela pra ela. E aí ela disse, na hora ela falou assim: nossa, sim, me passa, tudo bem. E tralalá, né? E aí eu fui dormir com aquela ideia, fiquei assim, tá, amanhã, isso já era noite quando ela falou comigo, aí eu fui dormir com aquilo, amanhã de manhã eu te passo, porque agora tá tarde, eu não vou abrir meu computador pra ver as coisas, etc e tal. Quando eu acordei no outro dia, eu acordei com um estalo assim, cara, o que você tá fazendo? Você tá se sabotando de novo, né? Mais uma vez você fazendo essa sabotagem, querido? Não, querido. Você consegue fazer sim. Aí eu fui falar pra minha amiga e contei pra ela, ó, não vai rolar, porque, enfim, tem uma confusão aqui, eu vou fazer eu mesmo, deixa quieto, e lá e seguir, né, com esse trabalho. E aí eu fui comentar com a minha terapeuta, né? Que, aliás, eu comecei a fazer terapia nesses programas todos que a gente tá fazendo. Já estamos no programa 52. Olha, Sim. que orgulho, né? Nesses programas todos, o Caco foi uma inspiração, assim, pra eu voltar à terapia, né? Tanto é que eu vou no mesmo espaço de terapia que o Caco frequenta, eu também frequento. Não é a mesma terapeuta, mas é o mesmo espaço ali com várias pessoas. E aí eu fiz, a minha terapeuta falou pra mim: ainda bem que você conseguiu refletir sobre isso você mesmo. Sim. Porque ia ser uma burrada você passar uma coisa dessa e depois você ficar sentindo que você tinha passado uma coisa que era boa. É porque no fim das contas você exercitou uma coisa que é o reflexo da terapia. Sim, a terapia exatamente. serve pra Pra você isso. aprender sozinho a lidar com os Exatamente. seus problemas. Façam Isso, todos façam, E assim, por favor. é Aqui é complicado você lidar com seus problemas no Sim. começo, e aí a terapia serve pra te ajudar. Mas aí Exatamente. você aprende a lidar com eles, né? Sim. É um processo de... Eu tenho entendido a terapia como um processo fudido de autodescoberta, assim. Que é literalmente você percebendo que tem coisas ali que não são suas. E não é, tipo, ser isentão das coisas e falar, tipo, não é minha responsabilidade. Não, tem construções que estão fazendo parte da gente que, sei lá, vem de pai, vem de mãe, vem de ex-namorados, vem de amigos, vem de um monte de coisa que não são necessariamente nossas. E até mesmo a questão da própria síndrome do impostor vem muito de, tipo, autoconfiança, a noção de, sabe, do espaço, assim, das coisas. Geralmente, eu entendo a síndrome do impostor como aquela falta de apoio que a gente precisava pra se sentir bem em relação a alguma coisa. Só que ao invés da gente procurar o apoio externo, né, a validação externa, Sim. ela tem que vir de dentro. E é justamente sobre isso, sabe? A síndrome do impostor, acho que é essa validação que falta pra gente, mas que a gente busca fora, quando na verdade ela tá toda, tipo, né, E dentro isso da vem gente. muito forte sempre em primeiras coisas, né? Tipo, primeira vez que você tá no trabalho novo, Sim. primeira vez que você conhece pessoas. São inseguranças normais, né? Sim. Só que aí, tipo, intensifica se você se deixa levar. Eu acho que é normal ter esses sentimentos, né? Tipo, é normal você ficar nervoso em começar um novo trabalho, mas não é normal que esse nervoso te impeça de começar alguma Sim, coisa, sim. ou que ele te influencie a não fazer mais nada parecido. Porque assim, seria chato se a gente não tivesse esse nervosismo dentro da gente de, tipo, de começar algo, de conhecer alguém, mas... Ele é fundamental, Ele é na fundamental. verdade. Por isso que um monte de artista fala, e a gente vê um monte de artista falando assim que tem frio na barriga sempre que vai subir num palco, por exemplo, pra cantar pra uma multidão, porque eu acho que é isso que mantém a vontade de continuar fazendo as coisas. Só que eu acho que existe um limite pra onde se torna ruim, e quando ele ainda é bom, ele ainda te sustenta a querer fazer coisas novas daqui pra frente, Que aí sabe? você começa a querer parar de se desafiar. Sim, Você para sim. de ser o centro, querer ser o centro das atenções em certos momentos. Uhum. Aí você evita situações que, tipo, talvez seriam bom pra você Sim. de alguma forma. E por causa de... Te isola, Sim. né? Faz você ficar isolado.
E eu acho que, assim, só voltando no ponto da terapia, eu acho que se conhecer é muito parte disso de entender Sim. os seus limites também, né? Porque, assim, tem coisa que realmente não é pra gente. Tem coisa que realmente não é pra gente. Tem coisa. Só que, assim, eu acho que esse processo de se conhecer e de ir na terapia e falar sobre as coisas, porque a gente acha que se conhece. Mas quando você tá na terapia, quando você tá falando as coisas, você vai descobrindo cada dia uma coisa nova. Cada dia uma dor nova, uma sequela nova, ou alguma felicidade nova, tipo, algum orgulho que você tem da sua história. E eu acho que quanto mais você se conhece, mais isso vai te afastando de situações erradas, esqueci a palavra, de Sabotagem? Sabotagem, exato. Então, eu acho que uma parte também dessa síndrome do impostor é você não conhecer o seu valor e não conhecer o seu limite até onde você pode chegar pra não se ferir, por exemplo. Eu acho um processo foda desse lance da sabotagem dentro da síndrome do impostor, que assim, é um processo que acontece comigo repetidas vezes. Eu tenho tido uma crescente de coisas legais acontecendo na minha vida, mas toda vez que eu vou fazer uma coisa legal, nova, assim, bate uma síndrome do impostor fudida, antes, depois, durante, contínua, assim, sabe? Muitas vezes eu fico meio nessa coisa, assim. E eu percebi desse lance da autossabotagem, é meio que isso, assim. A gente tá destinado a fazer coisas legais. E a gente não pode ter medo do que a gente tá fazendo, sabe? De, tipo, você tá aplicando sua força, você tá aplicando o seu empenho, o seu trabalho e tudo mais. Cara, aceita que você tá fazendo uma coisa, que você chegou nesse lugar que você tá, sabe? Esse espaço de merecimento que você tá, ele é seu, ele não é de outra pessoa, você não tá ocupando espaço de outra pessoa, você não tá, sei lá, se apropriando de um outro contexto. Eu acho que, assim, existem questões muito específicas, lógico, mas eu acho que é meio sobre isso, assim, sabe? Sobre você aprender a ressignificar esses sentimentos ruins que estão dentro de você quando vem nessa sensação de, tipo, eu sou menos, eu sou fraco e tudo mais. E entender que sim, você pode conquistar coisas boas e que você, mesmo não tendo conquistado elas em algum momento da sua vida, ou até mesmo nunca tenha conquistado nada significativo à sua visão, isso não quer dizer que você também não mereça conquistar coisas ou que coisas boas não vão vir ao seu caminho, Se sabe? entender como merecedor, né? Eu acho que essa é a grande chave do negócio. Mas essa questão de autoconhecimento é uma coisa muito importante, porque a gente também não pode achar que a gente tá sozinho no mundo, né? O tempo inteiro. E que a gente tem que pedir ajuda mesmo para as pessoas. E tem que saber também se autovalidar e também saber quando é que você tá querendo se sabotar, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. É o mais complicado também. É o mais complicado, porque assim... Saber qual que é ali, em que ponto você tá sabotando, né? Que ponto não é... Você também não que pode é a sua ser... cabeça. Você não pode ser tão egóico também, assim, de tipo... exato. Achar que você é foda, que você tá sempre certo, que o problema são sempre os outros. Tem uma frase do Paulo Coelho que é super popular, que é o problema são os outros. O inferno são os outros. O inferno são os outros, E não é, na maioria das vezes. O inferno é a gente mesmo, né? 90% das coisas. Até os problemas que os outros causam pra gente, em alguns momentos, é a gente que criou esses problemas. A gente tem que ter ciência disso. Claro que a gente não pode ficar se culpando o tempo inteiro, porque senão é loucura também, né, gente? Na Tem que síndrome... tomar cuidado também em questões, assim, de abuso psicológico. Sim. Essas coisas, elas não realmente não é E do nosso... na síndrome do impostor, acontece algumas coisas que você acaba não sabendo diferenciar onde é um problema ou onde é outro. Porque na síndrome do impostor, parece que você virou um workaholic. Só que, na verdade, às vezes você não é um workaholic, você tá deixando de trabalhar. Mas será que a síndrome do impostor só bate quando... Gente, eu tô tentando falar mais pausadamente, tá? Também. Porque eu descobri que eu falo... É casa louca, né? Desculpa, mas todos vocês falam muito rápido. É ansiedade isso. Críticas. É ansiedade. O José salvou um áudio do Felipe Cruz, do episódio anterior. Eu achei que você tava falando de você mesmo na terceira pessoa. Nossa! Que tem uma hora que ele fala que eu acho que ele tipo, a mente fala mais rápido que a boca. E ele não fala nada. Eu vou tocar o áudio aqui pra vocês ouvirem. Vai ser um ao vivão aqui, hein? Cadê? É esse aqui, ó. Mais uma vez. Manda pra eu mandar pra ele, por favor. Pera aí, ó.
Ai, me manda pra eu mandar pra ele, por A favor. gente manda. Mano, Ai, baixou tá o bom. negócio. Na hora que o José me mandou, eu comecei a gargalhar, tava trabalhando. Eu falei, viado. Mas enfim, o que eu ia perguntar é, bem pausadamente, tá? Pra gente ficar aqui. Você é o locutor da Antena 1 agora. Antena 1. de cultura. Bom, se existe síndrome do impostor só no ambiente de trabalho, ou se existe Não, também nos não, relacionamentos, nas não. coisas todas. Eu acho que em tudo, assim, tipo, Tá. eu acho que o processo de se auto-sabotar leva à síndrome do impostor e a síndrome do impostor leva a tudo. Porque, assim, a síndrome do impostor, como eu tava lá no resuminho que eu falei, é sobre você não conseguir fazer uma leitura fiel sua dentro do contexto que você tá. Uhum. Então, eu acho que isso vai pra todo canto. Porque, assim, se fosse assim, as pessoas, tipo, por exemplo, se relacionariam mais fácil. Eu acho que muita gente se relaciona com mais dificuldade por não se achar merecedor, não se achar válido, ou ter dificuldade de ver isso dentro de, tipo, de relacionamento, sabe? Sim. Que eu acho que são coisas que vão meio que caminhando juntas ali. Acho que se você se sente mal sobre um aspecto, fatalmente você vai se sentir mal por mais outros, que vão também te levar a autossabotagens mais fortes, sabe? É porque às vezes tem a sensação de estar sobrecarregado, mas na verdade você só tá procrastinando tudo. Sim. Sim. Você tá deixando de fazer as coisas. Isso é tão comum, né? Muito. Eu fico pensando isso muito agora na relação com a minha casa. Isso é outro papo. Eu acho que a gente tem que convidar a Mônica, inclusive, que é uma amiga que lançou um podcast recentemente, Sua Vida de Volta, que ela é life coach. E ela fala sobre isso, sobre a sua relação com a sua casa e como essa relação com a sua casa tá diretamente relacionada com a sua felicidade. Com a sua felicidade também. Marie Kondo. Marie Kondo. Porque a Mônica, ela é uma das 3 pessoas certificadas no Brasil com Marie Kondo. Inclusive. Gente, eu quero muito conhecer ela. Eu já disse pra ela Eu que ela amo a fosse. Marie Kondo. Meu Deus. Eu amo a Marie Kondo. Eu já disse pra ela que você tinha que conhecer ela, porque você ia adorar e ela tinha muito trabalho pra fazer também. Aí ela falou pra mim que é isso mesmo, que a relação da casa e do espaço faz com que você reflita muito na sua felicidade como um todo. E eu falo isso porque, assim, eu tô me auto-sabotando no cuidado da minha casa. Eu chego na minha casa tá uma zona esses dias. E não é porque eu não gosto da minha casa, nem porque eu não tô feliz, é porque eu tô numa auto-sabotagem tão grande. Todo dia eu fico pensando, eu tô tão cansado, eu não tô cansado, eu tô com preguiça de fazer as coisas, Tem isso entendeu? também. Tem isso. E tem o outro lado também, que eu acho que é bom falar, que quando bate essa síndrome do impostor, tem gente que começa a precisar se provar o tempo inteiro e aí faz mais Sim, do que deve. sim, E aí é onde exato. nasce esse abuso do trabalho, que é Sim. onde a pessoa ela trabalha em todas as áreas possíveis pra se provar e não recebe por isso. Só que aí cria essa imagem de workaholic, quando na verdade você só tá fugindo de, tipo assim, o seu dever é só que você precisa ser visto, você quer que a sua autoestima intelectual seja valorizada, e aí você acaba se sobrecarregando de tarefa pra se provar pra seja quem for, seja pro seu chefe, ou seja pra pessoa que trabalha do seu lado, que tem o mesmo cargo que você. Eu acho que rola muito disso também. Sim, total. Não, e tem outra coisa também. Você começa a chegar atrasado nos lugares, você começa a deixar de ir nos lugares, e aí começa a aparecer desculpa, tipo, não fiz porque cheguei atrasado, não fiz porque tava cansado, não fiz, Sim. né? Nossa, quantas vezes? Eu várias vezes, inclusive, tipo, vários rolês. Eu sou muito assim. Vamos num rolê e, vai ser incrível, vai ser bacana. No dia, tipo assim, a minha vontade de ir é zero. Aí eu falo, que desculpa eu posso dar Sim. pra não ir. E não é porque eu não gosto da pessoa, porque eu não gosto do rolê. É só porque é um puro escape. É só porque às vezes eu não quero ser visto. Ou porque às vezes eu não quero ter que interagir. E aí, tipo, é tudo uma cadeia que vai formando na sua cabeça, uma bola de neve. E aí, tipo, Sim. no final do Isso dia... Isso também tem a ver com a autoestima, né? Quando a gente Totalmente. tava discutindo o assunto, o Caco levantou muito isso, que tem muito a ver. Você acha o quê, Caco, dessa coisa da autoestima e que, a síndrome do impostor? É porque, assim, eu penso que é parte da autoestima intelectual. Porque, assim, a autoestima nossa, ela não é composta só do... É entendível que ela seja um todo, né? A gente tá falando da autoestima. Mas eu acho que existem processos de autoestima. E a autoestima, por exemplo, intelectual, é uma coisa que muita gente acaba não tendo por certa dificuldade de entender que, sim, é inteligente sobre tal assunto ou tem um conhecimento sobre tal assunto. Eu tinha muita questão com autoestima intelectual porque antes eu achava muito que eu tava
aquém do entendimento das coisas, sabe? Eu achava que eu era meio burro, assim. E foi meio que começando a ir mais a fundo. É isso que você falou, assim. Às vezes a pessoa vai muito pra se provar e, tipo... Não é nem que foi uma questão de me provar, mas eu fiz questão de entender que... Né, de reconhecer o que eu via em mim. E eu acho que essa questão da autoestima, você recuperar a sua autoestima quando se trata desses assuntos, é muito importante. Porque, tipo, se você começa a reconhecer em você o que você tem de valoroso, você consegue se achar no lugar certo, sabe? Se você consegue entender que esse espaço de síndrome do impostor, ele é meio nulo. Porque, assim... Vai ter crítica, vai ter falha, você não vai ser um ser humano perfeito, você não vai atingir tudo perfeitamente, você vai ter, né, momentos que você vai sair bem pra caralho, momentos que você vai sair muito mal. E isso faz parte, sabe, da construção da autoestima, tipo, é você entender que acima de tudo você tem falhas, né, você tem ali seu sucesso, suas coisas e tudo mais, seu valor, mas que a falha é inerente a qualquer ser humano, todo mundo vai ter, sabe? E é meio isso, assim, tipo, se você se pega muito ao lance da autoestima, porque assim, né, quem tem autoestima baixa, boa parte da população, mas enfim, quem tem autoestima baixa tem uma dificuldade de reconhecer também isso, né, pra âmbitos pessoais, porque acha que, tipo, não merece, tipo, tá aquém disso, ou não, sei lá, não é visto por isso, sabe? E é por isso que eu falo da importância dessa autodescoberta, de olhar pra dentro e tudo mais, porque eu acho que tá tudo meio interligado, assim. Se você recupera a sua autoestima, você começa a entender que você é merecedor desses processos. Você não começa a achar que você tá ocupando o espaço de uma outra pessoa, sabe? Porque essa outra pessoa, ela não existe, tipo... Se você fez tudo o que você fez, da forma como você fez e tudo mais, o espaço que você está ocupando no momento, ele é seu, por direito. E ninguém tira isso, sabe? Não quer dizer que alguém poderia estar aqui. Tá, poderia, muitas pessoas poderiam. Mas elas não estão porque elas não estão vivendo a mesma coisa que você. E eu acho que isso também tem a ver com, tipo, a relação que a gente estabelece com competição, assim, sabe? De sempre ter esse parâmetro do outro. Porque a síndrome do impostor, basicamente, é você achar que... Você se comparar muito ao outro, exato, né, também. E você acha do vizinho, né? Exato. E nesse lance dessa competição doida, assim, a gente acaba sempre achando que o outro tá muito ciente do que tá fazendo, tá vivendo bem e não sente o que a gente tá sentindo, sabe? E não é real. Porque a gente vive numa época, a gente falou isso muito no episódio de positividade tóxica, a gente vive numa época de pressão de positividade e que você olha no seu Instagram, não tem gente vivendo a vida real, tem gente vivendo, sei lá, Veneza... Fake. Tem gente vivendo o verão da Europa, enquanto você tá no frio... Na época mais fria do Brasil, e aí, tipo, você acaba se comparando com... Tipo assim, olha onde essa pessoa tá. Ela tá na Europa hoje. E eu fiz o quê pra estar na Europa hoje? Mas não é uma coisa que tá ao seu alcance, né? Muitas dessas coisas não estão ao nosso alcance. Na verdade, a gente vive pra sobreviver. A gente trabalha pra sobreviver. A gente que nasceu classe média pra baixo, não tem essa vida. Então, é impossível você conseguir, no meio de agosto, estar na Europa. Mas isso não entra na cabeça das pessoas. E eu acho que isso é um reflexo muito da estrutura capitalista que a gente tem, etc e tal. Mas é um trabalho que a gente precisa fazer para recuperar essa saúde mental mesmo que é tirada da gente desde pequeno. Porque foi o que a gente falou no começo. No início da nossa vida... Luiz Inácio Lula da Silva, livre. No início da nossa vida, desde o início da nossa vida, a gente é destruído por pai, por mãe, por relacionamento, por televisão, por escola. Querendo ou não, gente, apesar da educação ser extremamente importante, escola é um lugar extremamente opressor. Tem escolas que prendem gaiolas e tem escolas que ensinam a voar. Essa é uma frase. Nossa! Eu li essa frase esses dias. Agora o Felipe é dono de uma rede de escolas. Esse é o slogan. Esse é o slogan. Essa parte do programa a gente não queria falar, mas ela é o publi. Patrocinado pela escola. Opensador.com.br. A escola se chama Augusto
Augustus, vai lá no site. É a minha parte do meu plano de doutrinar os gayzinhos e lésbicas e bises e transexuais. Bises. Augustus, uma escola para POCs. Mas é isso, a gente desde pequeno, né? A gente é destruído e agora o nosso trabalho, principalmente essa geração que tanto se fala em saúde mental, que ainda é pouco perto da necessidade extrema disso, o trabalho disso agora é recuperar tudo que foi perdido, sabe? A gente tá numa era extremamente problemática pra tudo, pra viver é problemático. A gente não sabe o que esperar amanhã da política, a gente não sabe o que esperar amanhã de nada. Então, como que a gente vai estar são e achar que a vida é um mar de rosas? Ainda mais quando a gente vê no Instagram um monte de gente vivendo uma vida que não é nem próxima do que a gente tá vivendo. Não, e é muita coisa, isso que você falou de política e a gente destruindo o planeta, é outra coisa que interfere pra caramba em saúde mental. Porque, assim, tem gente que não liga pra isso? Tem gente. Mas se você tem um mínimo de consciência, você começa a pensar... Afeta demais. Você começa a pensar que você não tá fazendo nada pra ajudar, entendeu? Sim, exatamente. E aí vai virando também uma bola de neve. Mas eu acho que a gente eu tô tem que fazendo ter, aqui? Sim, a gente tem que ter uma ciência do seguinte. A gente é muito bombardeado que, tipo, não use o canudo, porque senão a tartaruga vai morrer. Ai, não use o shampoo tal, porque ele tem esferas de plástico e vai poluir o rio. Gente, a ação das pessoas, mesmo nós, classe média, as pessoas, né? O consumo das pessoas, dos produtos... ele corresponde, sei lá, por 15% do problema, entendeu? Então, se todo mundo parar de consumir tudo, vai resolver 15%. Sendo que aí ainda tem os outros 85% que são... a indústria da carne, o problema da indústria. O problema é a indústria, o problema é o uso de combustível fóssil, tudo isso, entendeu? Então, a gente tem que se ligar nisso, que a gente também não pode... Às vezes, eu fico pensando nisso. Eu tomo uma água... Eu já comentei aqui no POC isso, acho que o José também concordou comigo sobre isso. No episódio da Clarice, não foi? Que eu tomava uma água, e ficava pensando, essa garrafa vai passar agora 300 anos pra se decompor e eu tô aqui consumindo ela. E aí depois eu fui ler um texto nessa paranoia que a gente tá vivendo agora. Paranoia, nesse problemão que a gente tá vivendo na Amazônia e tal. E aí eu fui ler uns textos e tal. E aí um dos textos, inclusive, é da Marina Silva. E aí a Marina fala que o problema não tá no consumo das pessoas. As pessoas têm que consumir mesmo. Independente. Se você for viver só de subsistência, você vai estar consumindo o produto que tá vindo ali da terra, né? Isso tem que vir. As pessoas não vão poder parar de comer. Ninguém vai poder viver luz. Ninguém é a flor do Silvio Santos, que se alimentava de luz, né? Amigo, talvez as POCs novas não tenham a referência. Então, gente, tinha uma jurada no Silvio Santos que se chamava Flor. E aí ela ficou famosa durante muitos anos porque ela era jurada do Silvio Santos no show de calouros. Aí ela sumiu e depois, no meio dos anos 2000, ela reapareceu falando o quê? Falando que se alimentava de luz solar e só, entendeu? Como uma boa flor, ela faz o quê? Fotossíntese. A fotossíntese. Ninguém é a flor do Silvio Santos, né? A gente podia ser até a capa do episódio, a flor. Mentira, não. Mas isso foi uma coisa que eu postei esses dias no Twitter, que eu tava refletindo muito sobre isso, que é como o capitalismo fez a coisa tão certa de que a culpa não é nossa e a gente... E a gente tudo sente é culpado o vendido. tempo inteiro. E assim, quando você acha a solução do problema, o capitalismo vai lá e vende canudo de alumínio dentro de um plástico. Sim. Por exemplo. Então assim, não tem escapatória. A gente vai consumir, porque tudo que a gente precisa hoje em dia, de alguma forma você vai usar algum plástico. A não ser que você seja muito, muito detalhista com isso. E nem todo mundo tem tempo pra entender que isso isso como... fazer isso da própria vida, sabe? Tornar isso o grande foco da vida. Não é todo mundo que tem. Então, é muito errado essa culpa que a gente joga no outro de quando... mas você que tá comendo carne, você é o culpado. Não, você não é o culpado. Lógico, você tem uma parte da culpa, porque você pode burlar o sistema, mas você é uma pessoa burlando o sistema. O sistema é gigantesco. A nossa culpa não chega nem um pingo próxima do que é a culpa de uma grande empresa que tá usando a água pra fazer hambúrguer. A meia-culpa é importante, mas não quer dizer que ela seja totalmente nossa. Não, a gente não pode fazer esse tipo de coisa e ficar guerreando entre si, sabe?
Porque, na verdade, é E isso. nem se culpando o tempo inteiro por determinadas É, coisas. Porque a Deus. gente chegou aqui, a gente já vive nesse sistema. A gente Exato. tem. A não ser que a gente seja extremamente subversivo, como eu conheço algumas pessoas que são extremamente subversivas. Leilani, que todos aqui conhecem, que é uma amiga minha. Que ela é totalmente subversiva. Leilani usa celular hackeado ao extremo, ela usa DuckDuckGo como buscador, ela usa coisas totalmente que ninguém usa normalmente, entendeu? Ela não se comunica por WhatsApp quase, ela fala por SMS, por exemplo, entendeu? Ela é roots. Então ela é bem roots. Mas ela é subversiva e ela quer viver desse jeito. E ela encontrou a felicidade dela nesse caminho. Mas ela é completamente fora de tentar converter todo mundo pra isso, entendeu? São processos, São sabe? processos Não que dá as pra, pessoas não é todo mundo que vivem. vai conseguir viver de comprar roupa em brechó pra não Sim. incentivar o consumo de fast fashion. E assim vai E olha indo. lá, às vezes você chega num brechó e a roupa é mais cara. É tipo, você com a roupa do brechó, você compraria 10 roupas na fast Fora fashion. que pra pessoas gordas, brechó Não existe. não existe, né? Exatamente. Não existe roupa dos anos 80 que sirva Sim. tranquilamente numa pessoa Ou se você gorda. achar uma calça de uma pessoa gorda no brechó, vamos dizer assim, vai ser um sonho que ela esteja Nossa. intacta. Porque senão ela já rasgou no meio das pernas, né? Sim, total. Vamos ser sinceros. né? Aproveitando o momento, né, militância do meio ambiente, que a gente tá aqui, horrores. Eu tava dando uma militada hoje no transporte de translado de carros, porque eu não vou dar apoio sem monetizar a gente, então... Boa, Caco. A gente tem que começar a fazer isso. A gente fala um monte de nome de marca. De graça. É isso, de graça. E aí eu tava falando com o motorista isso, né? Tipo, a gente vive numa sociedade que tá muito pautada, né? Tipo, o Brasil em si tá muito pautado no ter. E a gente não se incomoda disso acontecer em, sei lá, 400 milhões de vezes, mas com tanto que a gente tenha. E um exemplo prático disso é a questão do carro. Que você vê, vai ter muita gente, principalmente em São Paulo, você vê isso bastante. É muita gente usando o carro sozinha e, assim, passa horas no trânsito, deixa o carro no estacionamento do trabalho, paga uma fortuna no estacionamento do trabalho Sim. pra depois voltar pra casa. Sendo que existem outras formas, sabe, de, tipo, dar uma poupada no ambiente, assim. E como a gente não pensa nisso, e a Mas gente é não tem políticas práticas e nem formas muito mais acessíveis de cuidar do meio ambiente, porque a gente simplesmente não quer. A gente não para pra pensar no que esse processo todo que a gente faz, por exemplo, pra ir trabalhar e voltar, no que ele significa. E assim, lógico que você tendo o seu privilégio, tendo o seu carro e tudo mais, você vai querer usar do seu carro, vai querer, né, fazer o seu rolê com o seu carro, vai querer trabalhar com o seu carro e tá no seu direito. Você pagou Mas por isso. eu tava lendo sobre isso, como o Japão deu uma virada nessa coisa do consumo de automóveis. E como as pessoas no Japão, é um dos países que tem fábricas de automóveis que são internacionais, tipo Toyota, Mitsubishi, enfim, todas essas marcas japonesas que a gente conhece, né? E o Japão, eles conseguiram diminuir o uso do carro a partir do momento que eles começaram a taxar e a multar as pessoas pelo uso dos automóveis, que é uma coisa completamente impensável no Brasil de hoje, Sim. né? Você para e pensa assim, as pessoas não... alguns dias atrás, agora, eu fui até Alphaville, que, para quem não é de São Paulo, Alphaville é um bairro distante de Barueri, que é outra cidade da Grande São Paulo. Alphaville é uma região onde ficam várias mansões, tem várias sedes de empresas, sedes de indústrias, etc e tal, estão lá. E eu fui lá porque eu tinha que ir lá resolver os negócios. E eu fui de transporte coletivo por carros particulares, né? Gastei uma nota pra chegar até lá, depois eu voltei Nossa, é real, né, amigo? eu voltei Longe, de... É né? porque eu saí atrasado. Aí eu disse, eu não vou chegar lá nunca se eu for de metrô e trem. Eu vou ter que ir de transporte compartilhado de carros particulares. Acho ótimo. Eu acho incrível. E aí eu fui, e aí eu cheguei lá, tava um trânsito naquele lugar, era tipo 4 horas da tarde, tava um trânsito gigantesco, assim. E eu tava falando com o motorista e ele falando pra mim, tipo, o problema daqui é que não tem transporte, né? Você vê aqui, as pessoas têm que ter carro pra sair daqui pra qualquer lugar. Tem esses ônibus, mas os ônibus são super lotados e super sucateados. Então as pessoas não vão sair da sua mansão pra pegar um ônibus sucateado Sim. que vai levar até um trem que demora pra chegar, etc. Então faltam vários investimentos, né? Enfim, isso também mexe com a autoestima da gente no final das contas, Sim. porque
claro que para muita gente, o parâmetro de sucesso, para muita gente que eu conheço, acho que vocês também conhecem, o parâmetro de sucesso é ter minha casa própria, Total. ter meu carro. Minha família inteira. Ter meu carro, viajar para não sei onde, etc e tal. E aí você pensa, olha e diz, cara, não tenho nada disso, mas eu sou feliz. Será que eu tô certo por ser feliz disso? E as pessoas ficam falando, por que você não tem carro? Quando é que você vai ter um carro? Por que você não quer ter um carro? E aí você fica falando, porque eu não preciso ter um carro. Sabe, eu, Hilário, eu sei que eu não preciso ter um carro. Eu sei que tem milhões de pessoas que gostariam de ter um carro por essa questão do sucesso pessoal, etc. Isso é vendido pra gente o tempo inteiro. Sim. E isso mexe muito com a nossa autoestima e mexe demais também com a nossa questão do nosso síndrome de impostor também, né? Sim. Que às vezes a pessoa é brilhante no trabalho dela, na vivência dela, nas coisas que ela faz. E aí, porque ela não tem uma coisa... que é esse papo do termo que o Caco tava falando, que ela não tem uma coisa, sei lá, ela não tem uma TV de 50 polegadas em casa, ela já acha que a vida dela é uma merda, sabe? Porque ela mora num bairro mais afastado, ela acha que a vida dela é uma merda. Eu sei que tem um monte de coisa que faz com que a gente comece a pensar que realmente a nossa vida é uma merda. Que você, por exemplo, aqui em São Paulo, e você vai na Paulista e você olha, você pensa assim, pô, que lugar desenvolvido, que lugar incrível, tem um metrô saindo debaixo da terra, sabe, assim. Parece Nova York, se você parar pra pensar aqui, né? Porque o metrô de Nova York é subterrâneo e tal. Mas aí você compara com a realidade do Conjunto José Bonifácio, que é um bairro extremamente longe, extremo da Zona Leste, quase divisa com Mauá e Diadema, que tem esgoto a céu aberto passando na rua, e uma pessoa mora lá, aí claro que ela vai ter um problema de baixa autoestima, né? Lógico. Eu acho. E isso vai falar muito diretamente com ela também. E não quer dizer que a pessoa que mora na Paulista, ela não pode ter baixa autoestima, tá? Porque também a gente não pode viver essa falsa simetria, porque problemas são problemas e diferem de uma pessoa pra outra. Sim. Não dá pra gente colocar que é frescura, né? Não, total. E existe também, assim, foi o que você falou, cada um é um problema. Então, assim, quando você... A ideia do sistema que a gente vive é a gente nunca estar satisfeito. Sim. A gente não pode estar satisfeito nunca. Total. Então, assim, quando é aquela escadinha que a gente já falou várias vezes aqui no Sim. POC. A escadinha do, se formou na escola, corre pra faculdade, se formou, emprego maravilhoso. Romance, o relacionamento dos sonhos, casamento, filho, casa própria, carro, aposentadoria, casa no campo e um funeral belíssimo, lindo. É isso. Eu queria até aproveitar isso que você falou, que foi exatamente o ponto que me veio, que é uma coisa que me angustia demais quando eu vejo isso em sociedade. E eu não tô falando que eu tô longe disso quando eu falo que me angustia, porque eu falo isso, né, pertencente a esse rolê. A gente foi condicionado a, tipo, essa famosa crise dos 20 que todo mundo fala e tudo mais, não sei se caso você compra uma bicicleta. Foi até um papo que eu tava tendo com amigos no final de semana. Mas esse rolê aí todo, ele é um rolê que ele fazia sentido para contextos da época. Provavelmente contextos dos nossos pais fazia sentido para alguns dos nossos pais, né? Fazia sentido esse contexto de viver a vida desse jeito e tal. Porque assim, vamos para um contexto histórico aí. Muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo, a expectativa de vida das pessoas era muito baixa. Então, assim, tinha gente que morria aos 40, 50, porque não tinha avanço de medicina, não tinha porra nenhuma. Então, assim, é normal que as pessoas morressem nessa época. Por conta disso, a expectativa de vida e a maneira como as pessoas se relacionavam era muito diferente. Então você tinha desde casamentos acontecendo com 14 e 15, que tem muitas avós aí que todo mundo conhece que casou com essa idade, até relacionamentos que duravam muito pouco. Ou seja, as pessoas começavam a vida delas muito cedo, eram mães muito cedo, viviam coisas muito cedo. Então fazia sentido a pessoa ter uma vida estruturada ou buscar uma vida estruturada cedo, né? É parte da história. E aí, quando isso vai para a geração dos nossos pais, isso já fica mais complicado porque já é um modelo difícil para eles também de imprimir, mas eles imprimiam em função de necessidades, né? Entendia-se a vida assim. Só que você parte, sei lá, dos anos 80 para cá, esse modelo faz sentido? Não. As pessoas não vão parar, tipo, com, sei lá, e viver essa vida hoje em dia, assim, tipo... eu vejo... foi exatamente o papo que eu tava tendo. Eu vejo pela cronologia. Eu tô hoje com 28 anos de idade. Com essa idade que eu tenho hoje em dia, minha mãe já tinha casado e tava com o primeiro filho. Eu penso em fazer isso, penso em casar, né? Tem um lado aí que eu preciso desconstruir nisso,
Mas eu acredito que, né, o não... Enfim, eu quero casar, pronto. É isso. Ponto. Quero sim. Eu quero, ponto. Eu quero, dentro das minhas regras, mas eu quero. Mas assim, se eu me vejo vivendo uma mesma vida, não, sabe? E eu acho que a gente tá vindo num ponto pra meio que desconstruir essa ideia de que a gente vai estar aos 30 com uma família iniciada, numa casa própria, tendo carro na garagem, um Golden, sabe? Tipo, esse não é o rolê que a gente tá mais conseguindo, porque a gente tá tendo dificuldade de sair da casa dos pais muitas vezes, porque não tem dinheiro, sabe? O índice de desemprego é absurdo. Eu vi um tweet maravilhoso ontem que um amigo compartilhou que era tipo... Era uma matéria, acho que do Globo, enfim. Ai, eu sei que você vai viu, falar. né? Que ele falou, Foi jovens, gente. jovens escolhem não sair da casa dos pais. Aí escolhem aluguel 1.200, salário mínimo 998, kkkk, gente. Não, eu vi, a exatamente menina isso. comentou assim, realmente, eu não saio de casa porque eu sou muito apegada com a minha mãe. Eu não saio de casa e escolho passar fome na rua porque eu sou muito apegada com a minha mãe. É isso, sabe? A gente não vive num momento de escolhas, assim, Sim. não é? E é aí que a síndrome do sabotador... Do impostor. Impostor. Sabotador. Sabotador. Aqui. É que a síndrome do impostor, ela vai e pega você. Porque, sei lá, velho, você... você cresce com expectativas. É colocado expectativas em você. Sim. É igual quando você... sei lá, se assumir gay pra sua mãe, a expectativa tava lá de você ser o macho alfa que vai dar netos. Sim. E, assim, é frustrante você não ir conquistando as coisas que as pessoas esperavam de você. Porque existe muito isso. E isso é tão torturador, isso é tão injusto. Essa expectativa em cima das pessoas, esse desejo de realização que imputam na gente, assim, tipo... Isso vem dos nossos pais, isso vem dos relacionamentos, isso vem dos amigos, isso vem do trabalho. Então, assim, é um ciclo vicioso que provavelmente todo mundo nessa mesa já passou. Sim. E já fez com alguém. Todo mundo dessa mesa, todo mundo que tá ouvindo esse podcast também já passou. Ou está passando. Ou agora. está passando. Ou vai passar. Ou vai passar. Ou já praticou, ou está praticando, ou vai praticar. Porque é isso, a gente é ensinado desse jeito. E é por isso que a gente constrói esse mundo de Uma barreira, né? essa barreira, Sim. exatamente, essa barreira na nossa cabeça que impede da gente só se entender como um humano que vai errar, que vai acertar, que vai conquistar algumas coisas, outras coisas não vão ser conquistadas, mas aí fica a pergunta aqui que é mega existencial. A gente tá nesse mundo aqui pra conquistar coisa, pra ter coisa? O quê? Porque assim... Na teoria, pra mim faz sentido falar assim, eu conquistei, sei lá, o José, eu conquistei vocês, eu conquistei os meus amigos, eu tenho uma rede de apoio legal e isso tá ótimo. Na teoria isso pra mim funciona. Sim. Mas na prática, no dia a dia, depois a gente pode cada um trazer as histórias aqui pessoais. No dia a dia, eu sou uma pessoa que eu preciso comprar coisas. Eu preciso montar uma sala. A minha sala é linda, é maravilhosa. Eu amo minha sala. Real, gente. Eu monto coisa, eu compro um móvel, eu compro tudo pra ela. A gente precisa disso? No final das contas, a gente não precisa. Por que a gente quer? E aí é entrar numa noia que vai muito... Aí é muito psicanálise, aí é muita terapia pra entender o porquê que a gente precisa ter tanto, sendo que no final das contas é pra isso que a gente veio no mundo. Sim. Mas é tudo construção, e a gente não vai abrir mão disso, provavelmente, no resto da nossa vida. A gente não vai conseguir sair livre de tudo que foi injetado na gente desde pequeno. Sim. Porque a gente recebeu isso muito pequeno, a gente tá construindo caráter, tava construindo personalidade. E isso... eu já entrei aqui numa A gente aula vem de também psicologia. da geração do porquê, sabe? Tipo, a gente literalmente a geração do Castelo Rá-Tim-Bum que falava do porquê sim não é resposta. Aham. Eu acho que eu levei isso muito a sério pra minha vida, inclusive. Sim. Mas é meio sobre isso, assim. A gente tá se questionando... A gente tá... Não creio que somos pioneiros nisso enquanto geração, mas... Eu acho que a gente é a primeira geração que tá se questionando sobre os porquês das coisas e por que a gente tem que conquistar. Eu acho que aqui no Brasil, sim. Em outros países, não. Mas a gente é bem dessa mesmo, né? Eu acho que o millennial é isso, né? De começar a se questionar sobre os espaços, sobre as coisas que você quer fazer. Eu acho que isso é muito foda, sabe? Eu acho que a gente cresceu com muito não. Sim.
É verdade. Uma coisa que pai e mãe falhava bastante era não explicar. Foi engraçado agora. A gente nasceu com muito não, sim. Ia ser engraçado se você falasse assim, não. Pai e mãe não explicavam as coisas. Era só porque não. Porque eu não quero que você faça. Mas por que você não quer? Por que, Ou, que tipo, não não pode? me faça falar. Às vezes não pode, sabe? Tipo, ai, compra esse negócio pra mim? Não. Por quê? Porque eu não quero. Aí, óbvio que a criança vai ficar assim, caralho, você não quer comprar um negócio pra mim? Você é minha mãe. Por que você não quer comprar um negócio pra mim? E aí, tipo, mano, criança não é burra, sabe? Se você falar pra ela assim, não posso porque eu esse mês, tal, sabe? Mente. É melhor você mentir e falar que não tem grana do que você falar que não quer comprar. Sim. Sim, total. Eu também acho. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar também é sobre como essa questão do nosso de estar sofrendo com a síndrome do impostor e tal, afeta também quem tá à nossa volta, Tá né? rolando um momento de afeto aqui na nossa rolando. frente. Tô ali falando do sim, lado. eu tô gaguejando. É Por isso que eu tô gaguejando. Eles estão num Por quê? malho Porque aqui. sim. A gente tá nas gravações do Man.com aqui. Bom, Sean Cody. Aí, olha, cartas para a produção, se você... Não manda não. Tudo bem. Então, gente, o que eu ia falar é como quando a gente tá sofrendo síndrome do impostor, isso afeta também as pessoas à nossa volta, né? Porque muitas vezes as pessoas estão lá exaltando você e você tá lá, ai, não sou isso não, para com isso. E as pessoas acham que você tá com falsa modéstia e você tá só se sabotando Quando mais uma você fala vez. assim, nossa, que roupa linda, menina, foi R$2. Isso! Ai, Mário Lemes fala tanto sobre isso. Mário Lemes uma vez disse pra mim que eu tava com uma roupa super legal, assim. Ele disse, nossa amiga, que roupa legal. Eu disse, ai menino, eu comprei por R$3,50. Por que a gente faz Menina, isso? ele eu disse- achei um lixão. Aí ele parou e disse, Essa miga. bosta aqui que eu tô usando? Sim, aí ele falou, miga, você tem que parar com isso. Eu disse, parar com o quê? Se autodepreciar, porque não é assim que vai resolver. Se eu tô dizendo que a sua roupa é bonita, é porque sua roupa é bonita. Você tem que E aí, concordar. mas Não interessa o contexto, né? E aí exatamente. automaticamente a gente quer falar que, meu Deus do céu, não, eu não posso estar com uma roupa bonita. Então, assim, o que eu posso falar pra transformar esse negócio num farrapo? Ai, foi R$2. Eu achei no meio da rua e é isso, sabe? Sim. Não, e é uma linha tênue porque o Twitter é muito perigoso com isso. O Twitter é engraçado se autodepreciar, né? Sim. Isso é muito perigoso. Isso vicia. Isso vicia total. Uhum. Porque começa a virar piada e você começa a fazer muita piada com Mas é Qual a sua depressão? vida. É uma engraçado, bosta. mas não devia ser, né? Mas é. E, inclusive, a gente tava falando aqui, eu fui dar um Google e eu achei um site muito bom falando sobre, né, a questão do síndrome do impostor. E a gente acabou passando por pontos exatos da síndrome do impostor sem pesquisa, ou seja, conhecimento. Conhecimento de causa. Não é legal, porque isso quer dizer que a gente tá A gente vive com isso o tempo inteiro. Exato. Né? Mas pelo Mas menos é a gente isso. sabe. Assumidades da síndrome do impostor. As pocas impostoras. aqui, Embasamento, meu bem. Então, assim, ó, primeiro que eles falam como, ó, teste para identificar síndrome do impostor. 1. Necessidade de se esforçar demais. A gente acabou de falar. Autossabotagem é o número 2. Ou seja, a gente também acabou de falar. Adiar tarefas. O José falou Sim. agora há pouco. Nossa, tô lá com a minha casa fedendo a poeira. Fedendo a poeira. Tá, minha amiga, tá uma coisa. Eu entro em casa, eu sinto aquele cheiro de Ai. guardado. É por isso que tá com essa Deixa eu tosse, terminar menina. a lista, viado. Desculpa. Feder E na aí? poeira é verdade. E aí o 4, comparação com os outros, que a gente também acabou de falar. E aí o 5 é agradar a todos, que a gente ainda não falou, mas acho que Sim. também é um ponto da Sim. síndrome do Mas impostor. que a gente já tava entrando. Exato. E que entra também junto com o 6º ponto, que a gente entrou e vai entrar mais nisso, que é o medo de se expor. Que esse é o que eu mais sim. tenho, por incrível que pareça. Sim. Sobre agradar a todos. Meu pai, quando eu era criança, isso é uma coisa... Sempre são os pais, né? Que Sim, eu ia sempre... falar. Você tirou da minha boca, amigo. Sempre são os pais. pais e tipo- mães. Aí a minha terapeuta falou uma coisa pra mim, eu sempre vou citar na minha terapeuta, um dia a Elaine vai ter que vir aqui, ela vai ficar aqui falando e vai ficar fazendo cada careta, e ela vive fazendo careta pra tudo que eu falo. Aí meu pai falava muito que o tempo inteiro que eu queria agradar as pessoas. O tempo inteiro. Ai, você tá querendo agradar demais as pessoas, não sei o quê, e não pode ficar nisso. Você não precisa agradar ninguém, você tem que fazer as coisas por você, e não porque as pessoas querem que você faça. Meu pai falava isso. Isso é uma sabedoria, sabe? De fato, a gente não precisa agradar todo mundo o tempo inteiro. A gente não precisa ser amigo de todo mundo o tempo inteiro. Tudo bem você não gostar de uma pessoa ou outra. Claro, assim, se você tá lá tretando e você só tem treta na sua vida, você precisa de ajuda, tá? SOS. Aí.
aí. SOS, levanta a luz vermelha se você fica procurando treta, caçando treta, adora uma treta, etc e tal, você tá passando por algum problema, amiga. Isso é falando conhecimento de causa, tá? Porque eu já fui essa pessoa que tava ali caçando treta o tempo inteiro. Não caça, não fique caçando treta o tempo inteiro. E se você estiver, você tá com problema. SOS aí, vamos conversar. Me manda uma mensagem, a gente conversa. Mas é isso, a gente não precisa agradar as pessoas, né? O tempo inteiro. Isso que você falou do pai é muito bizarro, porque isso é uma coisa que o José tem muito, que ele pode falar. Sim. O pai dele. E eu tive muito com a minha mãe, assim. A necessidade de ter que agradar a minha mãe pra provar alguma coisa, sabe? Sim. Mas eu acho que isso vem também de... Acho não, isso vem, na real, de histórico familiar, né? Assim, Sim. a pressão que é colocada em cima de você. E aí, quando você não supre a expectativa que alguém tá colocando em cima de você, você precisa, de alguma forma, recompensar em algum outro lado, algum outro âmbito. Sim. Então, assim, no caso do José é financeiro, no meu era emocional, sabe? Sim. Então, aí você tem que... Eu me tornei uma pessoa que gosta de estar próximo de pessoas e junto... Isso foi uma coisa que eu formulei agora há pouquinho, tá? Na minha cabeça. Eu acho que eu me tornei essa pessoa que gosta de ter muito amigo, que gosta de ter muita pessoa em volta, porque eu era sozinho com a minha mãe e a minha mãe não supria essa necessidade que eu tinha Sim. de tipo... ser uma pessoa próxima, ser uma pessoa que conversa, que tá lá mesmo. A gente era sozinho e a gente era, além de tudo, afastado um do outro. E eu comecei a querer provar pras pessoas, ou provar pra ela, que eu sou uma pessoa sociável, que eu posso ter amigos. E que, diferente dela, eu não vou ter amigos que, assim, por pouco tempo e brigar, sabe? Então, eu não queria repetir os erros dela, e aí eu queria me mostrar... falar que eu podia ter afeto fora de casa. Então eu me tornei essa pessoa. E o José... Eu acho que ser gay também intensifica mais ainda você querer agradar as pessoas, né? Sim. Sim. Porque você cresce com a ideia de que você é errado, que você tá fazendo uma coisa errada. Sim. E aí você quer o tempo inteiro se provar e mostrar assim, Que você não é uma pessoa errada, apesar de eu ser gay, etc. E com o meu pai é muito isso. Eu nunca tive uma relação próxima com meu pai, já falei várias vezes aqui. E depois eu cresci ouvindo o tempo inteiro. Meu pai sempre foi muito rígido com dinheiro e com essas coisas de compra. E eu cresci ouvindo que eu preciso guardar dinheiro, que eu preciso me controlar, que eu não posso sair gastando, que tudo que eu vou gastar tem que comprar o mais barato, tem que calcular, porque senão eu não vou ter nada. Vai faltar. Porque senão eu não vou ter nada na minha vida e etc. E até hoje, isso é muito difícil pra mim. Inclusive comigo... Não, isso reflete demais em mim. Porque eu já me peguei em mês que eu não consegui guardar dinheiro. E aí eu não vivi o mês. Porque eu fiquei o tempo inteiro pensando no dia... Era um dia a menos até eu chegar no próximo pagamento. Todos os dias, era o mesmo dia, só que um dia a menos pra eu chegar no pagamento. Eu já fiz muito isso. Entendeu? E aí você fica assim, meu Deus, a minha fatura do cartão vai fechar dia X. Eu tenho 20 dias até lá. Eu não posso gastar X reais, porque senão eu não vou conseguir guardar, porque senão eu não vou conseguir pagar, sabe? É torturante, entendeu? E aí você virou uma pessoa mega... aí eu tenho dificuldade pra gastar. Você quer um eu tenho salário dificuldade bom pra você provar pro seu pai que você Sim. consegue ter o seu dinheiro. Sim. Né? Tipo, então, esse é o rolê de querer se provar e fazer as pessoas gostarem de você, assim. Sim, total. É que eu acho que é meio natural, assim, a gente ter essa questão de tipo, se provar pros outros, assim. Eu acho que isso, entrando no sexto ponto lá que eu falei do teste lá, pra se descobrir uma pessoa com síndrome do impostor, que entra num ponto que pra mim é o mais tenso, assim, que a minha questão do agradar é meio que agradar a mim mesmo, nesse sentido, que eu sei do que me fez falta durante o tempo que eu vivi e eu entendi pra mim mesmo que a partir daquele momento eu não ia querer passar por isso de novo. Uhum. E eu assumi esse compromisso comigo mesmo, assim, em diversos aspectos. Seja pessoal, físico e psicológico, até como questões de, tipo, de bens e coisas assim, sabe? Tipo, de todas as dificuldades que eu já passei na vida e todas as questões que eu já passei na vida, eu garanti pra mim mesmo que eu não ia passar mais isso. A parte de bens eu tenho muito disso também. E isso vem, por exemplo, né? O reflexo natural dessa atitude que eu tenho é, logicamente, eu começar a me esforçar pra fazer muita coisa. Inclusive, eu sou do tipo de pessoa que faz coisa até demais, muitas vezes, e não se dá conta do tanto que tá fazendo, né? Eu demoro pra entender que eu tô fazendo muita coisa.
E aí, o foda pra mim desse contexto é justamente chegar num ponto onde eu tô me expondo nesse sentido. Tipo, eu tenho dificuldade de expor o que eu tô fazendo de legal. E pra mim é um processo muito difícil, porque assim, entra num âmbito que eu acho que eu tô incomodando as pessoas, eu acho que não é necessário, eu acho que eu poderia ficar quieto, eu acho milhões de coisas. E assim, por puro medo de virar e falar assim, cara, é legal o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, tem motivo. Tô me dedicando pra isso porque tem motivo, sabe? E aí eu fico naquela coisa de, ai não, eu não vou fazer. Inclusive, o meu canal foi um rolê muito assim, sabe? Tipo, eu tava falando isso com o Matheus, que é meu amigo e diretor do canal. Que, assim, Masmi. exato. Beijo, Masmi. Da dificuldade que eu tenho de, tipo, às vezes, assim, pra mim era um processo tão louco chegar a fazer o canal existir e tudo mais, que na hora de botar isso pra fora e divulgar uma coisa que eu tô fazendo e que eu queria fazer há muito tempo e era um projeto, tipo, de investimento pessoal meu em mim, que eu fico nessa coisa do, não vou ficar enchendo o saco na timeline, tipo, de qualquer lugar e mandando várias vezes o vídeo, ou divulgando horrores, ou, tipo, não vou fazer isso, sabe? É contra o que eu penso, ou, tipo, eu me fico incomodado. E aí eu percebo o quanto isso é um processo de autossabotagem pesada, sabe? Porque aí eu acabo percebendo que a única pessoa que tá se barrando nisso tudo sou eu. Vocês passaram esse ou se o vídeo era um projeto que ia te fazer bem, por que você tinha que se incomodar com um like? Exato, sabe? Exatamente. Mas muita gente deixa de fazer as coisas por causa de like. causa disso. Eu Porque ia pensa perguntar assim, isso do pod. já tem muito vídeo, já tem muito podcast. Vocês pensaram isso quando começou Sim, o POC? Eu tive pensei esse total. pensamento. Eu tive esse pensamento assim, será que, tipo, Vai valer a precisa? pena? será que a gente vai... o que que... Porque assim, o meu medo não era o conteúdo, porque eu sei do que eu conhecia cada um de vocês, e eu sei do que a gente era capaz. Eu sei que, tipo, com o tempo ia melhorar e tal, tanto que no primeiro episódio eu ouvi, e aí teve, tipo, uns amigos meus que falaram assim, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aí, na minha cabeça, eu tinha em mente, assim, tipo, o problema não é esse. Sim. O problema é, será que as pessoas vão querer ouvir? Será que as pessoas precisam ouvir isso? Quando, na verdade, a gente não tem que fazer as coisas pautadas nisso, né? Sim. Não é isso, porque assim, se tiver uma pessoa ouvindo e estiver fazendo bem pra uma pessoa, estiver fazendo bem pra gente, É sobre é isso. o final do ponto. Fechou o círculo. Só que assim, eu acho que a pressão de colocar um conteúdo na internet, hoje em dia principalmente, é que tá tudo muito saturado. E monetizado ao extremo. As pessoas têm que ser... você já quer sair, você já quer criar um negócio, já quer ficar rica. E aí, já quer ter recebidos e aí tal. mede a falha no dinheiro que tá recebendo. Sim. Quando, na verdade, não é sobre isso, né? Sim. A gente faz um trabalho que, assim, eu julgo e eu vejo as pessoas julgarem muito importante. Sim. Na vida de meninos gays, de mulheres héteros. Meninos e meninas, tudo bom? de lésbicas e tal. E eu vejo isso, tipo, isso sendo um trabalho importante. Só que aí me vem, às vezes outra me vem assim, será que tá fazendo sucesso mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Será que esses números que estão aparecendo não são um monte de robô? Tipo, vem aparecendo esses questionamentos que assim, não deveriam existir. Porque assim, é um número, é uma plataforma confiável. E assim, esses números que estão aparecendo são pessoas. Mas é a pessoas que dão play. necessidade de dar valor. Não, tipo, e aí, de valorar isso no sentido E aí de... é o lance do impostor, de tipo... Você não está percebendo que o trabalho que você está fazendo é real e impacta de alguma forma. Porque, cara, tá lá na nossa cara. Sim. Tantos números, tantas pessoas, comentários, pessoas indo no inbox, agradecendo, falando que, sei lá, saíram do armário. Sim. Foi uma ajuda pra sair do armário. E isso é muito melhor do que valor, do que número. Sim. Só que aí no final do dia, uma vez ou outra você pensa, cara, mas e o podcast lá que tá com tanta visibilidade? Sim. Né? E é uma merda, porque não devia ser assim. Sim, total. Mas a gente é ser humano e a gente acaba caindo nesses truquezinhos aí que inventam pra gente não se sentir válido. Porque, na verdade... Cara, você que tá fazendo conteúdo, você que escreve um texto no Facebook, você que posta uma foto no Instagram e escreveu um texto que pode motivar a vida de alguém, pode motivar o trabalho de alguém, pode fazer a vida de alguém melhor, você já tá fazendo um puta de um motivation trabalho. no iTunes. Você já tá fazendo um puta de um trabalho, sabe? E
Só que aí a gente começa a medir tudo nessa ideologia dos likes, a gente começa a medir tudo em número, em alcance, Sim. em dinheiro. E quando não deveria ser assim, né? Sim. Eu acho que o meu grande problema com o poker não foi nem isso, de forma alguma, muito mais a nossa interação pessoal, assim, né? Apesar da gente se conhecer, a gente não tinha tanta intimidade, né? Então, eu ficava muito preocupado se a interação seria de verdade, seria legal, ou se a gente ia ficar, nossa, mais uma vez. E não, desde o primeiro programa fluiu muito bem. Eu acho que o fato de fluir é que faz com que as pessoas percebam, porque eu acredito muito nessa coisa de troca de energia. Mesmo aqui por ondas eletrônicas, tá, gente? A gente tá trocando energia, né? Sim. E aí, essa troca de energia fica muito evidente. Então, quando você tá fazendo uma coisa obrigado, ou você tá fazendo uma coisa só por fazer, é diferente de você tá fazendo uma coisa que você tá te fazendo bem, que tá fazendo bem pras pessoas, né? Pode ser como você falou pra uma pessoa só, pode ser pra uma multidão. Exato. Isso é indiferente, eu acho que... Pode ter 99 pessoas, não. Mas o episódio de rasgação de seda do poker. Mas olha, agora, uma das coisas que me preocupou mesmo no POC, isso tá nessa lista que o Caco tava lendo, foi a questão da exposição. E eu vou explicar por quê. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho stalkers. E eu tô falando isso aqui pela primeira vez. Eu tenho realmente stalkers, pessoas que ficam na internet, que são pessoas que não são muito legais e ficam lá me perseguindo na internet. E eu fico bloqueando fakes o tempo inteiro. Ai, Lara, você é muito famoso, tem stalkers. Não sou muito famoso, não sei porque eu tenho essas pessoas que são stalkers, e eu fico muito preocupado com isso. Porque já chegou ao ponto de uma dessas pessoas que são stalkers, eu já vi ela do outro lado da rua. Entendeu? De lugares onde eu estava depois que eu dei check-in naquele... Foursquare, né? O Foursquare, eu chamava de Foursquare. No Foursquare. Dei check-in e a pessoa tava do outro lado da rua, entendeu? Assim, e eu tô falando isso real. E aí eu fiquei, cara, eu tenho que parar de dar... Hoje eu ainda uso o Swarm, que é o antigo Foursquare, ainda uso, mas eu uso em lugares, assim, muito específicos, que eu sei que é impossível a pessoa tá me seguindo. Tipo nos shows do Sandy Júnior, que o Hilário deu check-in. Eu falei, menino... O que você tá fazendo? Quando eu vi um barulhinho de moeda. Aí hoje o negócio tem umas moedas que você ganha, né? Aí eu disse, eu dei check-in lá porque era impossível tá lá, entendeu? Mas assim, mas é isso, eu fico com essa coisa, isso acabou me aprisionando muito nessa coisa de me expor. Eu já, tem pessoas que eu convivo que elas acham que eu me exponho demais. Por exemplo, outro dia eu tava fazendo uma brincadeira, eu passei 35 stories pra falar do meu desodorante que eu tava usando, né? Um monte de gente riu da minha cara, mas um monte de gente vai falar mesmo, real e oficial sobre desodorante. Foi tão bom esse papo sobre desodorante com as pessoas, eu fiquei realizado nesse dia, inclusive. Então, e tem muito disso, tipo, às vezes eu tenho vontade de postar umas coisas no Stories que não são coisas assim, tipo... Sabe, eu não tô fazendo IGTV sobre a Amazônia. Sim. Eu só queria postar um negócio falando de alguma coisa muito simples. Sim. Só que aí eu não faço porque, ai meu Deus do céu, mais uma pessoa fazendo mais uma coisa sobre a mesma coisa. Ninguém vai me responder. Sim. Aí tem toda essa pressão. Só que aí, tipo, é mais uma vez trabalhar a cabeça pra no final entender que assim, se vai te fazer bem e se você acha que pode ajudar uma pessoa... Que seja, tipo, sei lá, tem vontade de falar sobre planta. Se uma pessoa com dúvida de planta e ela vê meu IGTV e fala assim, nossa, tirei minha dúvida, pronto, sabe? Você cumpre o seu papel. Mas é que essa coisa da exposição, ela fala muito... tem essa questão que eu tô falando dessas pessoas, que são 2 pessoas, inclusive. E eu sei muito bem quando elas estão aparecendo, ou quando um fake delas tá ali, me perseguindo, mandando mensagem. Acontece regularmente, inclusive. Mas isso acaba como é que eu posso falar? Me colocando dentro de um casulo, me colocando dentro de uma concha e eu fico ali protegido, né? Nessa coisa da exposição. Isso me preocupa. Claro que essa é uma preocupação motivada por uma coisa real que tá ali. Mas tem coisas que a gente fica pensando, tipo... será que eu vou postar isso aqui se eu vou parecer ridículo postando isso aqui? Nossa, isso eu tenho péssimo, isso né? todo santo dia, quase. É péssimo, né? Acho que a única rede que eu sou realmente... verdadeiro, assim, e extremamente exposto é o Twitter, que é a rede que eu mais gosto, porque, assim, é uma rede que dá pra você ser literal, assim. E porque no Twitter você não sente a pressão de, sei lá, ter vários retweets ou vários likes. Tipo assim, tem coisa que eu posto lá. Não, tem gente que tem. Mas eu acho que é menor. Às vezes, mas assim... eu também. Eu falo assim, putz, esse tweet não irritou, poderia ter irritado. Mas, a maioria das vezes eu tô falando sozinho e eu tô pouco me importando, sabe? É um foda-se geral pra uma galera. Assim, isso que você falou do Stories... Eu não
posto stories com a minha cara, eu não posto stories falando, eu não posto, tipo... Que nem o Lari fez, assim, de virar a câmera lá, vamos falar no stories. Eu acho sensacional os stories do Velho, Hilário, não, sério. tipo, Sim. Se eu pudesse indicar uma pessoa pra ver stories, seria o Hilário. Se tem E o José também. O José produz também. uns conteúdos Sim, muito bons. sim. Mas eu é adoro as esporádico. listinhas do José. Eu recebo muitas assim, do Eu José. também. Mas assim, eu não consigo, tipo, por exemplo, eu gosto de ser informativo, minimamente informativo sobre as coisas que eu gosto. Então, por exemplo, o meu stories tá sempre sendo minimamente informativo, eu dou, sei lá, algum sneak peek de alguma coisa que eu tô fazendo. Mas justamente eu não faço mais sobre isso porque eu tenho uma dificuldade muito grande de estar à frente da câmera. O que é muito estranho porque eu tô num podcast e tenho uma porra num canal no YouTube. Mas quando chega, sei lá, no Stories e tudo mais, eu fico nessa retranca de tipo, Mas eu acho que o canal também, porque Precisa você já disso, gravou sabe? e vai ter um tempo pra processar, talvez. O Stories é na hora. Então, o canal pra mim, o lado bom de poder fazer o canal com essa questão da exposição é que, tipo, sou eu e o Matheus, a gente tá gravando ali, então ele rebate muito os meus pensamentos enquanto a gente tá gravando, então a nossa troca é muito rápida. E são coisas que eu roteirizei, eu tenho noção plena do que eu tô falando. Tipo, houve uma pesquisa, um estudo mínimo. Embora, né, eu dissolva isso pra falar do meu jeito. Houve uma pesquisa embasada pra falar isso. E aí, a hora que isso foi, entendeu? Meio que me livro disso. E eu costumo gravar, sei lá, vários vídeos de uma vez só. Sim. Eu vou só distribuindo depois. Então, pra mim, é meio, sei lá, foda-se, sabe? E como eu não lido com o processo de edição em parte nenhuma... Eu não lido com a minha cara, então é meio tipo, foda-se. Faz E aí, sentido. isso faz sentido, entendeu? Tanto que a gente tava conversando sobre isso antes do POC começar, né? Vocês ouvintes não sabem disso, a gente tá falando agora. Sobre ouvir os episódios do POC e, tipo, ter essa regularidade de ouvir. E pra mim, às vezes, é meio difícil, assim. Alguns episódios eu não consigo ouvir, tipo... É como se, de alguma forma, não fosse uma vergonha alheia. Mas é como se eu ficasse no auge, assim, de um, tipo... Não sei, é como se fosse um desconforto, mas não um desconforto. Mas é como se algo me pressionasse muito a ponto de não conseguir lidar com, tipo... O né, a meu reprodução lance de rever coisas que eu fiz, seja o POC, ou seja, tipo, um texto... Um áudio no WhatsApp. Ou um texto que eu escrevi, sei lá, é a pressão do que, tipo... Puta, eu poderia ter falado desse jeito. Puta, eu poderia ter escrito desse jeito. Mas, assim, é um jeito que... É um negócio que, assim, primeiro, tá no passado, não dá pra mudar, segue a vida. Sim. Passado é passado por Passado motivo. é passado. E... tipo, a rigidez que eu tenho comigo, assim, de, tipo... Porque eu tenho muito problema... Eu tive problema com dislexia quando eu era mais novo e tal. Não sei se dislexia, mas eu acho que... Muito desvio de atenção, déficit de atenção total, assim. E fui negligenciado, porque... Nos anos 90, quem ligava pra isso, não é mesmo? Saúde? Saúde, o que é isso? Era só burro mesmo. Era só assim, nossa, mas não tá prestando atenção, mãe. Era isso que as professoras falavam. É. E aí a vida seguiu. Minha mãe ouviu isso também. Perdi muita coisa na escola e eu tenho muito problema com português. Então, assim, tipo, eu sempre acho que o meu vocabulário é limitado. Eu escrevo mal e é uma groundbreaking. A minha profissão é redator e roteirista. Que bacana. Então, assim, é todos os dias achando que o meu trabalho é uma merda, que tudo que eu escrevo é uma merda e tudo que eu falo é uma merda. Então, assim, ouvir o POC pra mim, às vezes, é assim... Puta, Felipe, mas precisa ter tanto vício de linguagem? Puta, Felipe, mas você precisa ter falado essa frase, poderia ter falado uma frase mais elaborada, poderia ter ido mais preparado. Só que aí no outro episódio não se prepara, porque tá negligenciando o próprio problema. E assim é uma bola de neve e você nunca sai livre disso. Sim. É uma grande merda. Mas é um rolê que eu preciso abrir mão disso, sabe? Porque... E esse é um negócio também que bate muito na síndrome do impostor e ativa muita ansiedade das pessoas, que é o preconceito linguístico, que é o jeito que as pessoas falam e escrevem. Escrevem nas redes sociais, por exemplo, gente corrigindo os outros ao vivo. Isso é ridículo. Isso é horroroso, não façam gente. isso. Se assim, você acha que você quer ajudar essa pessoa... Eu vou corrigir o Eduardo Bolsonaro todos os dias, Não, gente. tudo bem. Mas aí é reparação histórica. É outra coisa. Aí é uma pessoa que tá cortando a educação do Brasil. Então, assim... Você enquanto faz POC, sentido. tem esse direito. Mas o que eu tô querendo dizer é, tipo, você ir lá no postzinho do fulano que tá escrevendo Gertrude. alguma coisa, tipo... Às vezes nem é importante, às vezes é amenidades, assim, e foda-se.
E aí você lá, mas não escreve desse jeito, né? Ah, mano, pelo amor de Se Deus. a mensagem tá sendo passada, você não tem que corrigir Exato. ninguém, sabe? Só que isso gera uma pressão tão grande na cabeça das pessoas, principalmente pessoas que não tiveram a educação que a gente teve. Imagina se eu passei em todas as, sei lá, vestibulares, e fiz faculdade, e tenho um trabalho onde eu escrevo. Eu tenho esse problema. Imagina uma pessoa que não teve escolaridade Sim. e que quer se expressar e não vai se expressar nunca, porque ela não vai ter espaço pra isso. Porque quando ela se expressa, alguém vai lá e dá risada do jeito que ela fala, dá risada do jeito que ela escreve. Quantos vídeos a gente, no começo da internet, dos memes, a gente não viu meme de gente falando errado as coisas? Sim. E qual o problema? Onde isso é engraçado? Não era pra ser engraçado. Não era pra ser motivo de piada, sabe? Sim. E aí a gente entra nisso, de tipo, é mais uma pressão e é mais um jeito de se sabotar pra não fazer as coisas, pra não. E é criar impressionante as como coisas. você estava falando, eu tava pensando aqui comigo, como a gente conecta todos os nossos problemas em uma coisa só. Porque você estava falando de vocabulário, ultimamente eu tenho achado que o meu vocabulário tá diminuindo. E Nossa, aí, eu acho isso todo dia. É. Eu esqueço o S, eu esqueço então, o R das palavras. eu esqueço né? palavras. Isso eu acho que é um grande problema que todo mundo da nossa idade tá passando. Mas aí Mas é eu porque penso a aqui. internet é tão rápida Então, sim, que aí eu você- penso assim, vocabulário, como que a gente adquire o vocabulário? Lendo. E aí eu sei que eu preciso ler. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler. Sim, E eu parei de ler porque a minha ansiedade não me deixa ler mais. sim. E aí eu fico assim, então eu preciso ler, mas eu não tô conseguindo ler. Falando isso, você precisa te devolver um livro, Felipe. Precisa mesmo, Olha aí, olha é aí. verdade. Que leu? Não. Tá, sei lá, eu peguei esse livro, a gente tava gravando ainda a gente tava gravando aqui na casa dos meninos. O Nossa, livro faz mais de 6 muito meses. tempo. O livro está parado em casa e eu li, sei lá, o primeiro Mano, poema. deve ter sido. O POC não tinha nem mudado de identidade visual ainda, eu Não, acho. acho que não. Acho que Faz não. mais de 6 meses. Faz mais. E aí eu preciso ler, e aí eu não consigo ler. Aí eu falo, mas eu não consigo ler porque eu estou ansioso. Pra eu melhorar a minha ansiedade, além de terapia, eu preciso fazer exercício, porque exercício melhora a minha ansiedade. Eu estou inscrito na academia e eu não consigo acordar de manhã pra ir pra academia. E aí, eu não consigo acordar porque eu fico fazendo contas na minha cabeça da hora que eu vou acordar, o tempo que eu chego, o tempo que eu volto, o tempo que eu faço, se eu vou chegar mais tarde no trabalho, aí se eu acordo um pouco mais tarde eu já não vou pra academia, e eu tô pagando a academia há 6 meses e eu não vou, Desde e que aí o eu Caco tô... impressou o livro. Eu estou gastando dinheiro e o dinheiro é um problema pra minha cabeça, entendeu? Menino! É tudo O gato no rato, o rato conectado, no... exato, A aranha na tipo, velha, a velha fiada. e aí qualquer coisinha ali que muda já, tipo, desmorona tudo. Sim. Nossa. Aí, Sim. é um grande resumo do que tá todo mundo fudido, uma Eu merda. acho que assim. esse episódio é um complemento de vida adulta, ansiedade, autoestima. Estima. Todos esses episódios. Você pode ler. Sim. É quase uma série esses Inclusive, episódios. entramos no Setembro Amarelo. Teremos Sim. um episódio especial sobre Setembro Sim, Amarelo. Igual exatamente. tivemos no ano passado, que foi nosso segundo episódio. Eu acho que é um tema que, assim, não vai ser desgastado pra falar, porque a gente precisa falar disso, como a gente falou. Por mais que tenha se falado bastante de tudo que a gente já falou aqui e de outros temas que a gente tem pra falar também, como depressão, borderline, burnout, essas coisas, a gente precisa falar dessas coisas. Porque quando a gente adquire conhecimento das coisas que estão acontecendo com a gente, pelo menos a gente se livra de uma pressão. Sim. A gente consegue arranjar uma válvula pra escapar disso, tipo, falar assim, não, é a minha cabeça. Porque tem horas que a gente consegue, em momentos ali, virar a chave e falar assim, será que eu tô sentindo isso mesmo? Ou será que é a minha cabeça que tá fazendo eu ter esse problema? Eu tenho isso muito com a minha hipocondria. Então, muitas vezes, assim, eu preciso racionalizar ao máximo aquilo. E isso vem muito depois que eu aprendi o que é ansiedade, o que é síndrome do pânico. Depois que a gente lê e a gente ouve a história de outras pessoas, eu acho que a gente vai conseguindo distinguir aonde tá o problema de verdade. Lógico que não é o único jeito de se tratar, na verdade, nem é o jeito de se tratar isso. A gente já sabe, já falou várias vezes que só ajuda psicológica e psiquiátrica e tal, pra esse tipo de problema. Mas é um jeito também de aliviar, às vezes, algumas dores e problemas do dia a dia. Inclusive, agora vamos passar rapidinho pra questões e comentários no Twitter, que a gente teve hoje. Um milagre. E Alguém abre que o celular tá acabando a bateria. eu abro aqui. Enquanto isso, fique com Nosso anunciante. Beijinho da Madonna. Ó, então a gente teve a participação de uma POCzinha, o @Rulusca.
que disse: eu infelizmente, hora ou outra, vivo isso. Começo a me sentir uma fraude e que a achar que a qualquer momento vão descobrir isso. Ultimamente, quando acontece, faço o exercício de listar todas as coisas foda que já fiz e tenho orgulho e vai melhorando aos poucos. Isso é uma dica arrasou. boa. Esse é o melhor jeito de você sair dessa. Eu conheço 100%. o Lucas e foi icônica a atitude, porque realmente é muito necessário. Porque a gente precisa se lembrar, né? Sim, Por mais sim. que a gente, tipo, já tenha passado por tudo que a gente passou, cara, não vai ficar na sua memória o tempo inteiro e você precisa realmente fazer exercício de se Perfeito, lembrar. você foi perfeito. Shout out verdade. pra você. É uma conversa que eu já tive até com a Jéssica uma vez, tipo assim, eu vivo parando pra pensar... Jéssica do Imaginas, pra quem Jéssica do não Imaginas, captou. Isso, Jéssica Greco. A gente tava falando sobre essas crises, né, tipo, e tal. E eu tava falando assim, cara, não tenho nem 30 anos, já conquistei bastante coisa, tô namorando uma pessoa que eu gosto, não tô num relacionamento tóxico, tenho um emprego no dia de hoje que já é um ganho, não é perfeito, mas... 13 milhões de desempregados. Exato. Temos que lembrar disso. Mas me rende dinheiro no final do mês pra pagar minhas contas, não passo fome, tem um monte... Tipo, e eu sei que é assim... Essa história de tipo, não passo fome, tem gente passando fome. Todo mundo tem problema, né? Eu tenho um problema, e foi aquilo que o Lari falou, as escalas são diferentes, mas não dá pra minimizar o problema de quem tá vivendo. Sim. É bom lembrar a gente dessas coisas, sabe? Porque eu já fui uma pessoa que passou fome. Eu já passei fome, tipo, na infância, sabe? Sim, eu Somos também. dois. Somos 3. E aí a gente sabe como que é viver desse jeito. E olha onde a gente tá. E eu não tô, por exemplo, endividado, eu não tô... E é bom lembrar, às vezes, Eu não parar... posso dizer o mesmo. Não, mas eu digo assim, Não, tipo... mas não é um absurdo, mas enfim. Tipo assim, minha mãe tinha dívida com agiotas pra colocar Sim. comida Sim, dentro sim. de casa, sabe? Não, teve até uma POCzinha outro dia que falou isso no Instagram do POC, que disse que... foi no episódio de Vida Adulta que essa pessoa comentou, eu não lembro agora. Se você vai lembrar que você sempre diz que sempre escuta. E você falou que a gente O Bruno? foi... Não foi o Bruno, não. Foi outra pessoa. E... ele falou que como o programa aquele episódio ajudou ele a perceber que ele não tá sozinho nessa, etc e tal. E que ele se cobra muito por estar bem sucedido na idade dele, entendeu? E aí eu falei, você não pode se sentir assim, porque cada pessoa passa por um momento diferente na vida, entendeu? A gente tava falando que eu passei fome na vida adulta, sabe? Então, assim, isso foi bem recente. Então, tipo, não é que isso acontece, que todo mundo tá feliz, todo mundo tá bem sucedido o tempo inteiro. E não é isso, não né? mesmo. E não é a idade que vai definir se você tá bem sucedido ou não, Porque tem essa entendeu? pressão, né? Exatamente. Mano, 30 anos, não é preciso fazer assim. alguma coisa. Não é assim E que não vai é, funcionar, gente. não é nada Exatamente. disso. Se você não tem condições por N motivos de sair de casa, não é porque você não saiu de casa, você mora ainda no quarto que foi seu a sua vida inteira, que você é um fracasso. Isso não é verdade, entendeu? E não é porque você tá morando na sua casa, onde você paga suas contas, que você é bem sucedido, porque você pode estar se fudendo 1000 vezes pra estar naquele espaço, Sim, entendeu? sim, Que é com melhor estar de outra forma, sabe? Então a gente tem que pensar sobre isso também. É sobre isso também. Mademoiselle Antifá Macumbeira, eu amei esse. Eu não consegui ver a arroba dela, deixa eu ver aqui. É arroba Zé Henrique. É o Zé Henrique. Isso. Com 2 Ks e Y no O final. Caco conhece todas as tweets. É que o Zé Henrique é meu amigo. E o Lucas também. Eles fazem bastante. Beleza, nenhuma poquezinha que a amiga tá mandando coisa, né? Suas falsas. Eles falam sempre com POC. Qual a maneira que vocês encontram para lidar com essa questão quando percebem que estão sendo o próprio Nêmesis? Eu acho que O que a gente já falou a no resposta programa anterior inteiro. já é... Eu começo a gritar pra mim mesmo, para de ser doida! Para de ser doido. Eu me pego muito, e é até um negócio que é ridículo, porque, tipo, quando o José tá mal, eu vou e converso com ele. Vê se na sua cabeça falando isso, você passou por isso, olha a sua idade, quantas coisas você conquistou. Aí eu aplico só as coisas que eu já falei pra ele pra mim. E aí eu tento fazer assim. Aí eu olho no espelho e falo, você só tem essa idade, olha o que você conquistou. Não, eu acho que falar com outras pessoas também é importante. Sim. Né? Você compartilhar o que você tá pensando é um jeito de racionalizar e da outra pessoa te ajudar a total. racionalizar, né? Total. Eu só acho que a gente tem que ter um cuidado aí, que a gente também não pode alugar a todas as pessoas o tempo inteiro. A gente também tem que aprender a se resolver sozinho. A gente tem que, né? E não ser, tipo, senso também, sabe? Você não vai Sim. parar de 5 em 5 minutos um amigo não, seu pra sim. saber. Sim, exatamente. Se tá ok, e também sabe? não depender
depender emocionalmente Disso. de todo mundo, sabe? Disso, o tempo Porque inteiro. não é o caminho certo. É importantíssimo ter base de apoio. Sim. É importantíssimo ter gente do nosso lado. Mas a gente não pode deixar que isso seja a nossa única base. Sim. Com certeza. A gente não pode transferir pros outros Não, os nossos porque problemas. ninguém, na real, nem, por exemplo, eu que namoro o José há 5 anos, vou estar pro José tanto que o José precisa estar com ele. Sim. No final do dia, a gente precisa entender que somos seres humanos isolados e pessoas diferentes e pessoas que têm bagagem. No final das contas, a gente tá sozinho. A real é essa. Sim. Sim. É importante ter base de apoio, mas é importante também se reconhecer sozinho no mundo. O @IagoGil disse que é uma linha tênue, porque às vezes realmente você pode ser o impostor, mas às vezes quem é não se importa ou não se preocupa com isso. KKKK. Tá. Eu não entendi. Concordo. Eu concordo. Eu entendi em parte o que ele quis Tipo, dizer. às vezes eu você não também. sabe que você Ele tá... quis dizer que, você tipo, é um impostor. porque as pessoas, às vezes, elas, por exemplo, é quando a pessoa contrata alguém pra sua equipe no trabalho. Uhum. E aí contrata essa pessoa com o dobro do seu salário. E aí essa pessoa não entrega absolutamente nada, Ah, sim. mas ela fica lá se fazendo de fodona. Mas você sabe que ela não é fodona, entendeu? Sim. Ele quis falar meio sobre isso, mas a gente não, síndrome do impostor não é bem sobre isso, amigo. Mas como a gente já chegou até aqui, você escutou o programa, então você deve ter entendido também. Um beijo. O Eloy, grande Eloy Leones. O Eloy. Fofo, nenê. Do Sigam o Datalab. Perfeito. Conheçam e Escutem o Datalab. Inclusive, Eloy está devendo uma participação no Pocket de Cultura. Sim. Sim. Eloy venha para São Eloy, Paulo. venha para São Paulo para Com a fazer. Gil. Ou vamos para o Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro, gente. Vamos agora. Vamos agora pro Rio de Janeiro. Gente, patrocina nós. Eu vou pro Rio de Janeiro no Rock in Rio, Eloy. Se você quiser, a gente freta uns ônibus pra POC, pra todas as POC, e vai todo mundo aí, vai estar todo mundo aí. Vamos todo mundo lá na Maré, gravar com ela. Bom, mesmo sabendo sobre a síndrome do impostor, ela ainda afeta todos os dias. É uma parada muito ruim que me impede de conseguir um monte de coisas e faz eu me cobrar demais por qualquer erro mínimo. Sim. É uma merda, você deixa de fazer as Real. coisas, Sim. né? Aqui, Eloy. Real. Mas, ó, Eloy, só uma coisa, vocês são foda, Datalab. aqui, demais, Datalab sim, é demais. uma das coisas mais fodas Se que tem na você não internet. se lembrar do que você está fazendo, nós vamos lembrar você. Vocês O são trabalho que vocês foda. fazem é importantíssimo incrível. e é Necessário. Exatamente. maravilhoso. Arrasaram. É isso? O @Luiz Divo disse: existe diferença entre síndrome do impostor e ansiedade? Eu mesmo sou mega ansioso, fico me cobrando em excesso e fico mega questionando o que eu tô fazendo. As Rola duas uma são- insegurança em certos aspectos. As duas estão super ligadas. Eu acho que tá super ligado. Eu acho que, assim, a gente não pode falar com propriedade. resposta- Patologicamente, clinicamente, não pode Mas falar. Mas eu Mas acredito aqui que no uma- freestyle, querida. Mas eu acredito que são coisas diferentes, mas estão interligadas. Eu Porque, acho assim, que uma vai puxando a outra. né? eu acho que você pode ter síndrome do impostor e não necessariamente ser uma pessoa ansiosa. Porque síndrome do Mas uma impostor são pessoa- coisas que acontecem de maneira específica, Sim. às vezes, né? Tipo, um emprego novo, por exemplo. Sim. Mas não significa que você é ansioso. Mas a ansiedade gera muito a síndrome do impostor. Uma pessoa ansiosa, ela fatalmente vai ter síndrome do Vai, impostor. Exato. As outras perguntas a gente vai respondendo lá no Twitter, do POC de Cultura. Ou vocês podem mandar e-mails, que a gente tá devendo um E-mails. especial de e-mails. Nós já Sim. temos e-mails pra fazer e não fazemos esse episódio de Isso a gente e-mails. promete fazer. Mas mandem mais e-mails, porque a gente quer responder vários, tá bom? Isso. Vai ser um Querem episódio de considerações- 38 horas. Isso. Querem considerações finais? Acho que a gente já falou, basicamente falou tudo, né? aqui, gente. É só que se você tiver um problema e isso está afetando muito a sua vida, procure um terapeuta. Sim, Ou sim. se não, o terapeuta não resolver. Se o terapeuta não resolver, vá num psiquiatra. Psiquiatra não é um bicho de 7 cabeças, não é pra gente louca, não é. É uma pessoa que tá ali pra te ajudar. Falta também. muito desconstruir isso na cabeça das Nenhum pessoas, tipo de né? cuidado da mente é coisa de gente louca. Não, parece Não, assustador ter que tomar remédio, essas coisas. Mas, Mas, ele tá ali assim, pra te ajudar, realmente. doença psicológica é uma doença igual todas as outras. Às vezes até pior que as outras. Sim. E, tipo, afeta o seu corpo biologicamente. Às Sim. vezes você precisa de remédio. Nem sempre a terapia com psicólogo funciona. Sim. Sim. Uma consideração rápida. Acredite no que você faz. Independente do que as outras pessoas pensam, independente de todo o contexto externo, busque acreditar no que você faz, exercite o que você faz, bota as coisas pra fora, sabe? Se você sente que isso tá dentro de você e é importante, bota pra fora. É necessário que você faça esse movimento, porque através disso você consegue se reconhecer um pouco mais. E essa questão toda da síndrome de impostor vai diminuindo. Então, assim, mostra para outras pessoas, vai fazendo o que você quer fazer, vai dividindo com todo mundo, vai garantindo que você
Consiga se expressar cada vez mais. Isso vai fazer a diferença e você vai sentir o quanto vai fazer a diferença. A síndrome do impostor, ela existe simplesmente pra foder com a nossa cabeça. Não permita isso. Isso mesmo. Vamos pra dica das POCs? Vamos. Let's go. Não é uma dica das POCs, mas eu queria falar, já que a gente tava falando sobre psiquiatra e remédio mesmo pra transtornos mentais, psicológicos. Existe uma música de Crazy Ex-Girlfriend que se chama Antidepressants Are So Not a Big Deal. Ah, sei. E é tipo uma maravilhosa. paródia de La La Land. É maravilhosa essa música. E resume muito isso, de que, tipo... Todo mundo que você conhece tá passando por alguma coisa. E todo mundo que você conhece provavelmente ou já toma, ou precisa tomar. Sim. Ou tá passando por alguma merda. Então, assim... Tá todo mundo muito fodido. Então, é importante lembrar que não estamos sozinhos nesse barco. Esse barco já partiu faz muito tempo. Tá todo mundo junto. É isso aí. Dica das POCs. Dica das POCs agora é real. Eu não sei quem começa aí. Começo. José. Posso começar? Vai, chances. Eu tenho um podcast pra indicar. Pelo que a gente tava conversando, vai ser o dia Vai das ser o dia das indicações indicações de de podcast. podcast. É um podcast, na verdade, que ele é gringo e ele foi feito agora... Ele está sendo feito, na verdade, é uma tradução, uma dublagem. E aí parece muito aqueles programas de... De rádio. Não, aqueles programas que tem na TV, que tem uma dublagem em cima, Ah, tá. sabe? Ah, sei. Eu não sabia que estava Isso, grávida. Eu mas amo não é isso. tosco assim, mas lembra um pouco. Aí tem uma narradora que ela, tipo, assume o papel, aí nesse caso ela não fala em cima, só quando tem voz original das pessoas que eles falam em cima. Gente, um podcast dublado. Que tudo. Eu não consigo Sim. imaginar. Como é o nome? Ele chama Dr. Morte. Tá. Na verdade, se você gosta do caso Evandro, é meio nessa pegada, porque é a história de um cara que ele era médico e ele operava as pessoas, só que ele acabava com a vida das pessoas. Tá. Ele era médico de coluna e ele operava as pessoas, ele abria as pessoas, ele fazia tudo errado dentro da pessoa. Ai, que dor. Tudo errado. Exato. Nunca Eu vou escuto com dor nas costas também. Eu começa nunca vou a doer. ouvir, porque, né? Nunca, porque Nunca vou você ouvir. nunca mais vai aceitar fazer uma cirurgia na sua vida. Mas é assim, é bizarro. Você tá indicando uma coisa Estou que você indicando. não indica. É, porque eu tô ouvindo. Aí, tem outra coisa também que eu preciso indicar. Peraí. É o vídeo da Potiguara Bardo Ai, sim. no Mangolab. Eu já indiquei a Potiguara aqui e Ela vocês é não deram perfeita. ideia pra mim. Devido. Mas Eu assistam, dei valor depois. assistam Potiguara é ao perfeita. acústico da Potiguara no Mangolab, que tá no YouTube. É Oasis, a música mais especificamente. Nossa, sim. É perfeito. O José está obcecado. Sim. Igual tudo que ele ouve, ele gosta, ele fica obcecado, ele chega em casa, ele Sim. está ouvindo isso, tipo, em looping. Assim, é tipo quando lançou The Greatest Showman, quando o RuPaul lança um novo desafio com as últimas queens, as 4 queens do final, ele decora, menino, que ele sabe a coreografia, ele sabe que a Money Exchange fez 1 minuto 3:53. Pra você ter ideia, eu decorei todas as letras, menos da Season 11, porque eu odiei. Isso aí. Eu vou indicar aqui um podcast da Duda Delo Russo e de mais 3 drags, Bianca a Della Della Fence e E a a Lamona Lamona Divine. Divine. Só um parênteses pra quem não sabe, dando um background da Duda, quando a Glória Groove tá cantando em Império, ela vai citando o nome de várias drags, o nome da Duda é um desses nomes, ou Sim. seja, lendária. Lendária. Duda Delo Russo, ela ouve a gente, inclusive está Super fã. convidadíssima para ver no Palco de Cultura. Ela é super fã mesmo. E eu sou muito fã dela, Ela é real, eu incrível, acompanho há muito tempo. ela é Eu tudo. amo a Duda. Ela ficou me perguntando várias coisas sobre como montar esse podcast. Eu mandei várias ideias e eu fiquei muito feliz que ela realmente foi pra frente. Sim. E ela criou esse podcast. Sim. O programa é ótimo. Chama Santíssima Trindade das Perucas. Ouçam Duda Delo Russo, Lamon Divine e Bianca Della Fence. Inclusive, Bianca tá super convidada também Sim. pra estar As aqui. três, né? As 3, lógico. Porque, né, são maravilhosas. É isso. Quem quer falar? Felipe? Ah, Tem Felipe mais? falou agora. Acabei de Agora falar. Eu queria indicar também a discografia de Sandy Júnior. As coreografias. A discografia inteira. Ah, eu entendi as coreografias. gente. Vai lá, Só as procura coreografias. Dig Dig Joy, coreografia. Tá certo que o Love Júnior... Never Fail. Tá certo que o Júnior copiou a Beyoncé, que copiou outro artista, mas... né? Eu e o Hilário, a gente foi no show do Sim, lá Sandy no Júnior. Eu sofri que não fui. Ai, Menina, ele fez aquela dança lá com a projeção. sabe aquela dança
dança que a Beyoncé fez. Sei. Que ela copiou de uma Que ela mina copiou. italiana. Isso, em Sim. 2013. E aí o Junior fez a mesma coisa na turnê. Inclusive, este é como o Hilário redenção colocou, a de redenção Júnior. de Júnior. O show foi muito lindinho, me fez lembrar. Eu ouvi Sandy Júnior a semana inteira, você também, amigo? Eu ouvi muito, muito. E aí eu ia descobrindo, fiquei muito triste que eles não cantaram Com Você. Ah, sim. Eu acho que nenhum dos dois tem mais voz pra isso. isso. Aí também tem essa Não, coisa. eles cantaram em outros shows. Cantaram. Eu acho é naquele momento acústico, Ah, sabe? sim, é porque o público Eles vão que trocando. pede, é. Porque aquele dia que a gente foi, eles cantaram Era Uma Vez. No Sim. dia que eu fui, eles cantaram outra música. Ah, tá bem. No outro dia que eu fui 2 dias, porque, né? Dei de Sem presente de limites. aniversário pra minha melhor amiga. com a Quase foi Bárbara. a terceira vez também, Felipe. Quase foi a terceira vez em Curitiba. Que o Felipe mas não tem limites. Não tem limites. Não tem limite É aí que nenhum. entra o meu consumismo, é aí que o José chora toda noite. É isso. Ouça você de Júnior. Bom, eu não vou falar Motivation da Normani, embora eu esteja ouvindo em looping desde quando lançou. Eu vou falar de uma outra mulher negra maravilhosa que eu amo muito, chamada Maria Eduarda, ou vulgo Dudes, que já esteve nesse podcast. Sim. Perfeito. Que lançou um podcast sobre futebol, que, né, finalmente a perspectiva feminina através do futebol, Penale que Dudes. chama Penale Dudes. E foi um nome que, né, eu já posso ser o quê? Madrinha de podcast, porque eu sou batizado de nomes. Que o Penale Dudes nasceu durante o nosso almoço, durante uma marmita, que foi aí que eu dei esse trocadilho pra Dudes e nasceu o Penale Dudes. Então, deem aquela força, aquele apoio, porque ela é maravilhosa, ela merece. Só podcasts maravilhosos, hein? E aproveitando, né, pra falar sobre o assunto que a gente tá falando de síndrome do impostor e começar a falar um pouco das próprias vitórias, eu escrevi um negocinho a respeito disso, sobre a campanha que eu participei do Laboratório Fantasma. Então, sei lá, deem uma olhada lá, me dê uns biscoitos, me dá uma atenção e comprem E roupas. compra as roupas também. Exato, porque, né, foi feito pra comprar. Não dá, Então é não dá isso. pra ele ser influência que não vendeu 10 camisetas, né, gente? Exato, Pelo né? amor de Vamos vender Deus, as brusas aí. Ai, sim, eu vou indicar, então, já dei um spoiler aqui, eu vou indicar o Sua Vida de Volta, da Mônica Vieira. Mônica, ela é uma das 3 pessoas certificadas pela Marie Kondo aqui no Brasil. Ela é maravilhosa, eu participei do programa 1 dela, junto com a Flávia Carves, que é maravilhosa. A Flávia passou pelo processo com a Mônica, Uhum. de mudar a vida, etc, a casa, essas coisas todas. E eu não passei, então a gente ficou, era meio embate de uma pessoa que não passou e uma pessoa que não passou. E é muito bom o programa dela. Procurem nas plataformas digitais Sua Vida de Volta. Vai estar também no pocketcultura.com o link, junto com todo mundo aqui, né? Que todas as indicações. E é isso. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. O Pocket Cultura já é 50 a mais. Sim. Já é Kakura. Sim. Já tem 50 episódios. E a gente sempre fica muito feliz. de Mas saber. continuem comentando com a gente sobre o Continuem episódio. mandando Sim, pelo amor de Deus. Deem dicas de temas que estaremos sempre Mandem e-mail, atentos. se você quiser escrever um textão maior. Sim. Ou manda E foi o mensagem. que a gente falou no começo. A gente vai abrir um Catarse. A gente precisa de ajuda real pra continuar o POC. Então, quando vocês puderem, se puderem também. Isso não quer dizer sem que vai pressão, acabar sem exato. ajuda, Não, tá? sim. A gente tá pedindo só ajuda pra continuar. A gente Não quer, quer dizer que vai acabar. A gente Pra quer gente implementar poder coisas fazer novas. coisas novas, por exemplo. O a Dia gente- das POCs, o próprio Dia das POCs, que a gente Isso. quer fazer uma segunda edição, É. só que Ele tem um custo mesmo tendo apoio, etc, tal, tem um custo. A gente também, por exemplo, a gente poderia viajar para o Rio de Janeiro para fazer a cobertura, para fazer o programa lá com o Eloy. Então a gente precisa de uma grana pra gente viajar. Precisa de várias coisas, né? Então pra gente ir aumentando cada vez mais aumentando mais o nosso espaço, E criando alcance, conteúdos, criando sim. conteúdo de qualidade. de qualidade. Então a gente precisa dessa ajuda. Mas é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Beijo. Façam terapia. Tomem banho.